Estamos no ar mais uma vez, graças a Deus, a vocês também que curtem, comentam, compartilham os nossos conteúdos e se inscreve no nosso canal. E por falar em se inscrever, se você está chegando aqui hoje de paraquedas pela primeira vez, ou a nado, de barco, não importa, o importante é que você se inscreva no nosso canal, porque assim a plataforma do YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas, né? Então é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente precisa alcançar 2.000 inscritos por enquanto. Vamos estar começando, é isso? E hoje, gente, eu estou muito feliz, contente, radiante. Estou aqui, como é que eu posso dizer? Com o astral lá em cima, porque estou com um convidado para mim especial que eu, assim, gosto demais. Amo de verdade, né? Amo de verdade, admiro o seu profissionalismo, o seu virtuosismo, né? Que é um músico espetacular, um guitarrista, para mim um dos melhores do nosso país, né? Então, de galho, o cara é cantor, compositor também, não é isso? Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, mas, olha, não precisa exagerar não, pô. Não exagero não, cara, foi verdade, é de verdade, é de coração. Obrigado. Eu já falei isso pra você antes, vou falar de novo aqui, vindo de você pra mim é muita coisa. Que bom. Porque você sabe o quanto eu gosto de você, quanto eu gosto do seu trabalho, o quanto eu gosto da sua família. Que bom. Né? Sininha está aqui. Hoje, como sempre, na técnica, né? Exato, está aqui, tipo, vocês sabem o quanto eu gosto de vocês. Engraçado, a gente se vê pouco, né? Mas quando se vê parece que a gente se viu ontem. Mas esse é o grande lance, Thiago. Não precisa estar ali o tempo todo, entendeu? Eu tenho um irmão no Rio Grande do Norte. Sou eu mais 5, né? Tem um que mora no Rio Grande do Norte, do meio, né? E a gente passa um tempo sem se falar, mas quando a gente. Ou eu ligo para ele, ou liga para mim, a gente passa 2 horas conversando, cara. Então é por aí. Eu acho que não precisa realmente você estar o tempo todo ali colado, mas o que importa realmente é o sentimento, o respeito, né? O carinho que a gente tem um pelo outro, né? E o que eu falei não foi nada demais, cara. Eu acho que ainda é pouco, entendeu? Não, você sabe que é verdade. Eu não falo, quando eu não sou de ficar jogando confete, ninguém se não merece, não, né? Mas como é que você está, meu irmão? Estou bem, cara. Melhor agora, graças a Deus. Aqui, né? De verdade mesmo, engraçado, né? Tipo, falando assim parece que é porque eu vim gravar podcast, mas é o seguinte. Eu tenho posto como meta de vida eu ver mais algumas pessoas. Às vezes, eu descobri que eu sou um pouco obcecado pelos meus objetivos. E aí eu acabo negligenciando, às vezes, questão de amizade. Eu sempre acabo colocando o meu trabalho na frente, sabe? Tipo, é normal também. Eu sei que não é uma coisa só minha, né? Acho que com certeza é a urgência de viver, né? Então, assim, eu acabo, às vezes, faltando um pouco mesmo com amigo, com família. Então, eu tô devendo visitar todo jeito, gente. 2. Eu tô devendo, assim, chamar, inclusive, vocês também. Eu falo muito rapaz, assim, pô, chamar fulano, chamar ciclano pra ir lá em casa, fazer um churrasco de airfryer. A gente não deixou aqui, mas faz na airfryer. Então, assim, sabe, bom pra caramba. Então, assim, estar aqui, eu tô cumprindo, né, um pouquinho dessa minha agenda, sabe, dar prioridade um pouco mais aos meus amigos. E assim, por falar em trabalho, como é que anda o nosso profissional aí? Como é que você está tocando, assim, está gravando? O que você está fazendo? O que eu ouço de muita gente, não é uma coisa só minha, né? É que as coisas estão mais complicadas para quem toca, né? Assim, o que parece é que está cada dia mais difícil achar espaço e a gente tem alguns motivos para isso, né? Assim, pode ser uma série de coisas. Eu não acredito que seja um motivo só. Por outro lado, a gente não pode usar isso como desculpa para não correr atrás dos objetivos, né? Então, com certeza. Do que é que eu vivo hoje? Eu vivo tocando, né? Eu estou tocando, sou músico, né? Hoje eu tenho um trabalho meu, né? Assim, que é voltado ali para o blues, o rock, o pop rock ali. Isso você fala de cover, né? Cover e autorais? Inclui coisas autorais. As autorais, o espaço é muito pequeno, né? Até porque a grande verdade, você sabe muito bem, se você está num projeto autoral, a gente pode chamar, além desse que é o último trabalho que você tem autoral, você tem um projeto autoral aqui que é o podcast, né?
Então, você sabe o quanto é difícil a gente vender isso sem um investimento, né, ali. Então, a gente precisa desse incentivo. Né? Com certeza. Então, assim, então o meu trabalho autoral ele caminha a passo muito curto porque eu nunca parei de fato para investir. Né? Aqui você sabe porque o investimento não é só dinheiro, tem a questão do tempo, investir no trabalho ali. Mas ele rola, né? Eu toco ele na noite, tá? Eu divulgo, né? Eu divulgo no Instagram também, há um crescimento desse trabalho, mas eu passo muito curto. E a outra vertente do meu trabalho é dar aula. Hoje, dar aula online. A pandemia, que não vou falar muito porque o YouTube não gosta muito desse nome, né? Mas assim, esse danado desse vírus aí que veio, trouxe uma parte de coisa ruim, foi uma época complicada para todo mundo, inclusive para quem é autônomo, né? E autônomo. Mas a gente tem que se reinventar, né? Não sei se o Natal que você está dizendo, não sei se você lembra, antes da pandemia, a gente, né, com a banda Lunes Lordes, tinha várias pautas fechadas, né, que o saudoso Edinho Beltrão tinha conseguido fechar. Se não me engano, era 8 ou era 9 pautas em teatro. Né? A gente ia fazer show no Internacional abrindo o Renato Fives, né, e outros artistas, não me lembro. Né? E tudo foi por água abaixo, cara. Né? Então foi um momento realmente muito difícil, tanto que depois da pandemia a gente não se juntou mais para fazer esse som. Né? A gente quase não se viu, a verdade é essa. Então, mas a pandemia, por outro lado, eu vou falar uma parada não muito bonita, mas assim, tem gente que funciona com a cenoura na frente, tem outra gente que funciona com a cenoura atrás, né? Às vezes quando a cenoura está atrás... Um caos. Né? Um caos. O que acontece? Você se vê obrigado, cara, a se reinventar. Então, foi quando... A pandemia, é bem verdade, que ela acelerou algumas coisas. Por exemplo, supermercado delivery. Cara, antes da pandemia, era raro no supermercado você fazer feira online. Hoje você faz feira online. Verdade. Não é que não tinha, mas era difícil ter um supermercado fazer feira online. Hoje, a maioria dos supermercados, às vezes até o mercadinho, perto da sua casa, ele está no iFood. Então, a pandemia acelerou algumas coisas e aí acelerou uma coisa que já existia, que era essa demanda digamos assim, essa demanda online, vamos botar dessa forma, que foi um panorama geral. Mas falando da minha profissão, da nossa, né? Como músico, veio a questão das lives, que pós-pandemia cansou, deu uma cansada, mas foi rentável para mim no momento, e me rendeu muito material, me rendeu muito know-how, para que hoje eu pudesse, inclusive, dar aula. Então, hoje eu vivo dar aula online. O que é mais rentável, Tiago? Dar aula ou tocar na noite? Para você, no caso. Olha só, dar aula, você precisa, no estágio que eu estou hoje, eu ainda preciso tocar, certo? Porque tocar, o dinheiro é mais imediato, entende? Dar aula, ele é um passo mais curto para que você consiga uma quantidade X de aluno que te supra completamente, entende? Mas, o que é que eu vejo? Dar aula é mais seguro. Tá me entendendo? Dar aula é mais seguro. Por quê? É uma renda que você tem lá todo mês. Pode ser. Claro, aluno sai, aluno entra. O aluno tem que fechar contrato. Exato. De 3 meses, 6 meses, como é? Não, ele é mensal. Ele paga uma mensalidade. Né? Como é que funcionam as minhas aulas? Você já fazendo jabá aqui. Fica à vontade. Né? Como é que funcionam as minhas aulas? Paga uma mensalidade, né? E você está pagando um mês. E é uma aula por semana. Então, o que acontece? Eu e o aluno lá online, né, através da plataforma Azul, que é uma plataforma usada e foi escolhida por mim porque é a plataforma que melhor tem um áudio. Sabe? O áudio é muito legal da plataforma. Tem uma aba lá só para músicos. Né? Você habilita lá uma função para músicos. E aí, se o mês tiver 4 semanas, ele tem 4 aulas. Se o mês tiver 5 semanas, que já acontece, ele tem 5 aulas. Entende? Mas a mensalidade é a mesma. Entende? Pode dizer quanto? Posso. Hoje eu estou cobrando R$250 por aluno por mês. Quer dizer, um valor pequeno, para um crescimento de mercado. Com isso, ele tem um e-book, eu montei um e-book, né? Os alunos têm direito a um e-book, acompanhamento do WhatsApp, a semana inteira. Né? O e-book está bem completo, bem legal. Né? Então, eu pego o aluno pela mão, assim. Realmente pela mão, sabe? Eu esmiuço os conteúdos. Então, ele vai conhecer desde o que é nota
cara, até ali o começo de improvisação. Teoria musical. Aí já começa a improvisar, montar acordes. Em quanto tempo, mais ou menos, um aluno chega lá leigo e ele já começa a... Cara, eu seria muito charlatão em dizer que tem um tempo específico. Porque varia de cada um, né? E varia de cada um e varia de dedicação. E assim, vamos lá, vamos ser sinceros, um pouco cruel. Exato, parece um pouco cruel o que eu vou dizer, mas é o seguinte. Vamos. Você sabe disso, a nossa profissão tem muito esse lance de dom, né? O pessoal, fulano tem um dom. Mas vamos transformar dom em talento. Vamos pegar a palavra dom, porque dom, quando a gente fala dom, a gente já atribui algo meio que místico, espiritual, o cara nasceu com assim. Eu não quero que você está dizendo, eu acho que o dom é 80% suor, cara. No mínimo. Se o cara se esforçar, ele consegue, né? É isso que eu quero chegar. Vamos esquecer a palavra dom e colocar talento. Tem gente que tem talento para pintura. Tem gente que tem talento para dirigir. Meu sogro, por exemplo, tem uma noção do carro dele não é nada pequeno. Ele tem uma noção absurda. Tem gente que tem talento para cantar. Tem gente que tem talento para uma par de coisas. Feito o nosso querido Paulo, né? Meu primo. Eu tenho um carinho absurdo por ele. Beijo para tu, Paulo. Assim, Paulo Simões é um músico virtuosíssimo, contrabaixista de primeira, toca violão. Exato. Artista plástico, meu irmão, vem cá pra gente bater um papo. Exatamente. Agora você aqui, Paulo. E aí tem uns caras de palco que são muito pros talentos, né? Tem gente que desenha muito bem, então assim, tocar, tem gente que vai ter mais facilidade para tocar do que outros. Acabou, por quê? Porque tem gente que tem mais coordenação motora. Tem gente que tem uma noção, ouvido mais apurado. Se todo mundo fosse igual, com certeza a gente teria vários Pelés, vários... Exatamente. Por outro lado... Exatamente. Mas por outro lado, o que eu percebo é que mais vale o aluno dedicado, certo? Um pouco talento, do que o aluno preguiçoso com muito talento. Já tive alunos que eram um poço de talento e, cara, como é que você sabe que o aluno é talentoso, né? Primeiro que ele tem um ouvido absurdo. Ele cata a nota assim, tipo, nas primeiras aulas você já sente. Já sente, né? Enfim, e outra coisa, você passa o conteúdo para ele, certo? Que você levaria uma aula para passar, você ali, tipo, um aluno sem vivência musical. 20 minutinhos o aluno pegou já. E tá fazendo. Só que como é que você sabe que ele é preguiçoso? Porque na outra ele esqueceu. E eu não estou falando aqui de nada patológico, não estou falando de uma pessoa que tem uma déficit de atenção. Não é isso. A gente sabe que uma pessoa que tem um déficit de atenção é preguiça mesmo. É falta de foco. Né? É preguiça. Então, assim, mais vale aquele que você falou, tipo, mais vale aquilo que o pessoal fala, né? Tipo, tem uma máxima, não sei se chega a ser uma máxima, né? Mas tipo, 20, tem a ver com o que você falou, tipo, 20% inspiração e 80% transpiração. Eu digo isso, sabe por quê, Tiago? Quando eu falo isso, eu falo de mim. Plenamente. Eu estou falando de mim. Você está falando de nós. Não, você é mais virtuoso demais. Não, que conversa. Eu estou falando de mim, sabe por quê? Porque, veja, eu nunca me considerei instrumentista. E não tenho, assim, trauma de ninguém falar isso, cara. Eu sempre me achei compositor e intérprete, isso aí. O instrumento... Mas você nunca foi instrumentista? Aí eu preciso cortar você. Antes de você falar besteira aqui, com todo respeito e carinho que eu tenho por você, mas, cara, esse CD aqui, o trabalho de guitarra que você fez, você não é instrumentista porque você não parou o tempo suficiente. Só é isso que eu quero dizer para você. Eu não me considero aquele cara que veio com uma facilidade, mas quando eu quero fazer, você deu um exemplo do CD aí, por exemplo, eu sempre toquei um instrumento para me acompanhar, pela necessidade de compor, entendeu? Aprender a harmonia, acorde, essas coisas, tudo pela necessidade de compor, porque para você compor, eu acho que você, por exemplo, quando eu estou cantando, na minha mente eu estou vendo todos os acordes daquela frase musical que eu estou cantando, certo? Inclusive, na música Mãe Terra, tem um trabalho fantástico, cara, de violão. Botei violão, guitarra. Tem umas vozes de violão. Mas você percebeu ali que, veja bem, eu fiz até onde dava para mim fazer, e quando foi para fazer a coisa que era além da minha alçada, convidei você,
Sim. Convidei Maurício Fidesz, que teve aqui. Mas não é falta de talento, né? É falta de comprometimento com o instrumento. Porque o seu instrumento sempre foi esse aqui. Mas assim, falta. O seu instrumento sempre foi a voz. Falta de condição técnica para executar aquilo ali. Que eu acho, então, mas eu acho que falta de prática. Porque você escolheu o seu instrumento, que foi a voz. Por exemplo, eu sou o contrário. Eu canto, certo? Mas o que acontece? Eu sou um guitarrista que canta. Você é um cantor que toca guitarra. Então, assim, mas. Por que isso? Se eu for dizer, eu toco guitarra todos os dias. Sabe? Mas mesmo sem querer. Hoje eu não toquei, porque eu estava com a ponta dos dedos, porque vocês sabem, eu não vou entrar muito nisso, mas a minha esposa passa por hospitalizada. Então, assim, para a gente tocar em alto rendimento, e nas minhas apresentações eu passo o show inteiro solando. Então, assim, quando eu voltei do hospital, eu passei 2 semanas lá, e aí, tipo, eu tive que me recondicionar e enfim, já consegui me recondicionar e tipo, a ponta dos dias estava que eu não aguentava. Então hoje eu fiz, eu não vou tocar não. Então eu toco todos os dias por uma auto-obrigação. Porque eu preciso estar condicionado para dar aula, estar condicionado para... Eu tenho que estar com tudo embaixo do dedo para tocar. Você tem que tocar na pior das hipóteses 2 horas por dia, isso é verdade. Sim. Por exemplo, você lembra quando a gente tocava, tinha a banda Luiz Ordens, por exemplo, eu me apoiava em você, porque eu passava aqui sem pegar no instrumento. Eu fazia o meu trivial e sabia que você estava lá para fazer. Hoje, com o DEAS, o que é que aconteceu? Eu estou vendo a coisa... Você está tendo que fazer, cara. Certo? Então, eu estou pegando mais no instrumento. Mas mesmo assim, eu passo semanas sem pegar, cara. Entendeu? Se a gente não for tocar... Por isso que eu falo. Não sou aquele músico dedicado que fica... Por isso que eu falo, seu comprometimento é com o seu instrumento principal, é a sua voz. Aí onde entram os seus alunos, o que você falou. Se dedicam. Se você pegar um aluno como eu, meu amigo... Tem que fazer a parte. Não, enfim, mas aquela coisa... Depende muito do aluno. Outra coisa também depende de tempo. O que é que eu falo os alunos? Veja só. É feito... Vou imaginar o seguinte, que você está começando a andar, certo? O pessoal que está começando a andar, fazer caminhada, né? Correr, seja lá, ou natação, qualquer coisa, qualquer exercício. Mais vale a constância. Todo dia você anda 1 hora. Todo dia você anda 1 hora, certo? Ou então, você dia sim, dia não, 3 vezes na semana, mas você tem uma constância ali. Mais vale você todo dia caminhar 1 hora do que você tirar uma vez no mês para caminhar 10 horas. É verdade. Entende por quê? Cara, isso é a maior verdade do mundo. Veja, a questão vocal é mais complicada porque você não está vendo a musculatura. Fica quase que subjetivo, não é que é subjetivo, tá? É só uma forma de explicar. Menos, vamos botar assim, é menos objetivo você ensinar o outro a cantar, certo? Porque você tem que falar para ele de uma musculatura, é diferente, bicho, dobra teu dedo, sabe? Levanta o polegar, não, você não vê suas pregas vocais, você só sente aqui, sabe? Então, sem contar toda outra musculatura, cara, cantar a musculatura da face, bicho, é uma parada... Respiração, exato, perfeito. De diafragma, tudo. Outra coisa, você sabe disso, né? Você sabe disso, porque você passou por um problema sério de saúde anos atrás. Cara, quando você teve aquele problema mais sério, você falou, cara, eu tô com dificuldade de cantar. A forma física também influencia. Tocar, qualquer coisa, a forma física vai influenciar, mas tocar guitarra, piano, mas eu vou falar de guitarra, que é a minha alçada, né? Guitarra, violão. Cara, musculatura, é mais fácil, são os seus braços e principalmente as suas mãos. Então, como qualquer exercício, é constância. Então eu falo o seguinte, o que é que eu falo para os alunos? Porque eu não tenho tempo, não consigo me organizar. Tempo todo mundo tem, o que você não tem é prioridade para aquilo, né? Então, o que é que você faz? Vamos lá. Primeira coisa, você diz para todo mundo na sua casa que aquele é seu horário, predetermine um horário. Que seja 15 minutos, bicho, 15 minutos, subindo e descendo de escala, é tempo para dedéu. 15 minutos só fazendo um estudo mecânico é muito tempo, cara. É de doer o dedo. 15 minutos sem parar. Agora é 15 minutos sem isso aqui, 15 minutos sem distração. Você, outra coisa, deixa tudo à mão. Não bota, feita a sua guitarra tá aí, ó. Não bota a guitarra no case, não. Não bota, não dificulta, porque dá preguiça, dá febre, velho.
Dá febre. Outra coisa, aí o cara chega cansado do trabalho. Né? Eu tenho lá a faixa etária que eu dou aula, mais ou menos entre 15 anos para frente, porque eu quero que o aluno queira. Eu não gosto de dar aula para criança, porque muitas vezes não é o interesse da criança. É dos pais. É dos pais. Eu já tive algumas experiências que, enfim, não funcionou, então... Na prefeitura, normalmente você pega ou começa a ensinar, começa a aprender que idade é tal idade. De 15 anos, a partir de 15 anos. Você está perguntando se a idade que pode começar a passar. Olha só, se você puder acompanhar o seu filho, quanto mais cedo melhor. Agora, se ele for muito menininho, muito criança, feito no Japão, né? Tem um método lá no Japão que é o seguinte: por que eles aprendem tão cedo, né? Você leva o garoto para a aula e o professor vai ensinar para o garoto lá o que ele tem que fazer e vai ensinar para o pai guiar o garoto dentro de casa. Né? Então o pai vai cobrar, o pai sabe fazer para ensinar para o aluno, entende? Desculpa, para ensinar para o filho. Então, se você puder, exatamente, se você puder acompanhar o seu filho, quanto mais cedo, melhor. Falando nisso aí, Theo, tem um canal, eu vi navegando no YouTube um dia desses, né? Aí tem um canal chamado Pais e Filhos. Né? Não sei se você já viu. Não. O canal é o seguinte: o pai é um produtor musical, tem estúdio de gravação, se não me engano é de Belém do Pará. Sim. E ele tem 2 filhos. Né? Um garoto, bicho, de uns 14, 15 anos, que toca uma bateria, cara. Absurda, né? Absurda, né? Uma coisa absurda. E o outro toca contrabaixo, teclado, guitarra, violão. Pô, a coisa não está entendendo. Então eles criaram um canal e eles começaram a fazer um trabalho de gravando tributos a vários artistas, né? Sim. Cara, aí você vê o quanto é importante a influência de um pai, você está falando do pai para o filho, para o filho nesse sentido aí, né? Cara, porque os caras tocam demais, cara. Mas sabe o que eu vejo? Eu vou te contar um caso. Você como cantor, né? Como se eu canto por tabela, mas eu me dedico a isso. Hoje eu me dedico a isso. Eu faço exercício muscular todos os dias da voz. Como eu disse, eu sou um pouco... Eu sou um pouco... Como eu falei mais cedo, né? Tipo, eu sou um pouco obcecado nos meus compromissos. Assim, quando eu levo a sério, tipo, né? Não, tem que ser, sabe? Você então, quer um trabalho de qualidade, um trabalho profissional. Eu penso em longevidade, né? Eu penso em longevidade. Então eu faço exercício muscular, mesmo que eu não canto. Eu faço exercício muscular todo dia. Você sabe que eu tive um problema nas cordas vocais. Você me falou. Passei 3 anos fazendo fonoterapia, cara, porque eu cantava totalmente errado. Cantava numa altura assim absurda que eu alcançava errado. Sim. Certo? Por exemplo, e hoje você alcança uma técnica, né? Usando o diafragma, usando a respiração correta, né? Então, eu quase que parava de cantar por causa disso, cara. Você me falou. Então, e juntou com o problema que você teve na tireoide e tudo mais, né? Já tive isso aí, né? Problema de tireoide, que graças a Deus eu não tenho a tireoide, mas eu tomo muito T4 que funciona, né? E eu tenho que estar sempre o quê? Exercitando a voz, que é para ela não atrofiar. Porque a voz é um músculo, como outro qualquer. Exatamente. As pregas vocais são músculos, né? Então, se você exercita... E como qualquer outro músculo, ele envelhece. É isso aí. Então, assim, assim, por mais carregado seja dizer isso, mas você quer continuar. Qual é a forma que você tem, né, de evitar, certo? O máximo possível que alguém limpe a sua bunda um dia. Como é que você adia isso? Fazendo exercício físico. Exatamente. Então, a mesma coisa... E comendo a comida certa. A mesma coisa serve para a sua voz. Se você come uma coisa errada no dia de cantar e tal... Então, assim, então leva a sério isso. No dia que eu vou cantar, antes de cantar, eu faço aquecimento, eu desaqueço. Enfim, então é esse tipo de coisa. Então, assim... O que eu estava falando sobre... Falando sobre a voz, sobre os seus alunos. Sim, lembrei do negócio que você falou, a importância dos pais. Vê só. Por que é que eu acho que a importância dos pais faz tanta diferença ali? Por que um pai ligado em música vai trazer, possivelmente, para o filho um universo musical mais cedo ali? E pode ser que o garoto, como posso ser, desenvolva uma habilidade musical ali, grande, num período menor de tempo. Vamos lá. Eu acho que a exposição à informação, por exemplo. Então, se você cresce ouvindo determinada música, você quase inevitavelmente vai curtir aquele estilo de música. Exatamente.
né? Então, assim, você foi exposto àquilo. E, inevitavelmente, você vai conhecer sobre aquilo, assim, dentro da esfera de atuação que foi passada, né? Então, por exemplo, se o seu pai gosta de música clássica e diz para você quais são os instrumentos que tocam na orquestra, você vai crescer sabendo quais são os instrumentos que tem na orquestra, né? Aí, vê só, isso é exposição de informação, isso vai crescer e vai ser você natural. acostumado a ver aquilo ali, mesmo que você, sem você perceber, se você querer, quando você pensar que não, você está assimilando. Exato, é esse ponto que eu queria chegar. Vê só, aí você como cantor, você sabe a dificuldade que é fazer melisma. Principalmente melisma da forma que os americanos fazem, né? Aqui que bebe muito do gospel americano ali, que você tinha caras como Prince, como Michael Jackson, Whitney Houston, todas essas cantoras que a gente pega hoje, como Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, beberam muito na forma de cantar de Whitney Houston, né? Que era aquele lance de fazer melisma e aqueles desenhos vocais que tem um que meio bluesístico ali, tem uma notinha, né, que a gente chama de blue note, né? Enfim, mas isso é uma coisa técnica assim que não vale a pena comentar aqui. Mas não, enfim, mas assim, é porque eu não quero adentrar muito nisso para não perder o fio da meada. Então, mas é um estilo de cantar, né, negro americano, sabe? Fantástico. Fantástico. Que alguns brasileiros tentam fazer. Exato, e que hoje a gente já fazem com muita propriedade, muita gente, né? Eu vi Pérez do pagode, aquele cara canta pra caramba, ele fazendo esses melismas, esses desenhos. Tem um e outro Ferrugem que é o Ruivo, né? Assim, aquele também do pagode, fazendo esses desenhos vocais. E anteriormente, caramba, fantástico. Anjo, lembro, Robson, que era que fez muito sucesso no Raul Gil. Exatamente. E aquele cara, ele veio, exatamente, muito bom, e veio do mundo gospel. Né? E o mundo gospel brasileiro bebe muita coisa, inclusive no estilo de música que chama de worship, né? Assim, bebe muito lá dos Estados Unidos também, né? Enfim, então assim, o que é que eu tô querendo chegar? Quanto mais exposto àquela informação, quanto mais cedo você é exposto à informação, mais você absorve aquilo. Por quê? Cara, imagina que você é uma criança. A gente sabe que, tipo, uma criança, quando está se desenvolvendo, ele está ali. O corpo dele, o cérebro, tudo é feito para absorver informação, para aprender. Então, quanto mais cedo você é exposto à informação, mais você vai enraizar aquilo. Eu diante disso aí, se não for ter atrapalhado com a não. Você está falando aí e eu estou me vendo, porque, cara, a minha formação musical, eu nunca estudei música, sou autodidata. A faculdade é a vivência, né? E estudei vivendo a coisa. Por exemplo, quando eu era criança, eu já falei isso em alguns momentos, até aqui também no podcast, não me lembro com quem. Eu morava numa cidade chamada Macau. Sim, e a gente já conheci. Na rua Tenente Vitor. E lá é o seguinte, na época a gente não tinha vitrola. A galera da minha idade, 9 anos, 10 anos, todo mundo era os meninos jogando bola, vamos jogar bola, mas eu ficava ligado, cara, sentado na calçada, ouvindo um bar, as músicas que tocavam no bar chamado, eu era o bar do Chiquinho. Esse cara era muito eclético, ele tocava tudo, cara, da Jovem Guarda a Taiguara, não sei se você conhece Taiguara. Conheço. A Taiguara, a Caetano, todo mundo. Então eu ficava ouvindo aquilo ali. Isso é um cantor de bar, né? É isso que você está falando, um cantor de bar. Não, era um bar que... Entendi, como se fosse uma... Como é que chama, rapaz? Poxa, radiola de ficha. Uma radiola de ficha, mas não era uma radiola de ficha, era um passadisco, ele tocando as músicas com caixa de som, né? E saía, o som saía do bar para o vinil mesmo. Vinil, na época era vinil, né? E eu ficava ouvindo aquilo ali, cara, maravilhado, bicho, de uma forma que eu não tenho nem... Como é que eu posso dizer, cara? Eu não sei nem explicar, mas eu sabia que aquilo ali tinha alguma coisa e eu gostava daquilo. Então eu vi de tudo, Thiago. Quando você fala dos bluseiros, dos melismas da voz da criança, a minha formação foi ouvindo Gerardiano, Roberto Carlos, Sócrates Daí, Agnaldo Timóteo. Veja só. Essa galera aí. Veja só. E aí, dentro do que você ouviu, cresceu ouvindo, que você admirou, você naturalmente consegue, não vou dizer copiar, porque você é um cara muito original, mas assim, você consegue, quando necessário, quando a gente trabalhou junto, né, emular com muita propriedade. Por exemplo, né, a questão do que a gente trabalhou do Jovem Guarda, ali, você conseguia emular muito bem, porque você foi exposto àquilo. Exposto a isso aí, além do mais, o lance de tocar
com bandas básicas. A gente toca, você não sei se lembra que eu dizia, bicho, eu gosto de tocar com a galera em cima. Tem um vídeo da gente tocando na casa de show lá em Boa Viagem, e o público está aqui em cima. Eu gosto daquilo ali. Sim. Porque foi daquele jeito que eu me formei, cara. Pois é. Então, mais adiante, lá para a década de final da década de 70, aí começou a aparecer Belchior. Nossa. Né? Raul Seixas primeiro em 73. Tem um CD do Belchior. Eu não sei se é Anunciação. Não, Alucinação. Que é um verde. Cara, aquele CD é tão bom que parece uma coletânea. É uma obra. Você não acredita que ele conseguiu condensar num álbum só, sabe? Tanto clássico ali. Bicho, parece uma coletânea. Cara, o primeiro disco de Raul Seixas, quando eu escutei, eu tinha o quê? 12 para 13 anos, Tiago. Você imagina um cara na década de 70, com 12, 13 anos, ouvindo. E outra coisa, que a gente não pode ignorar isso. O auge dos hormônios começam a pipocar ali, né? Exatamente. Porque isso também interfere a forma como a gente absorve a informação. Eu não alcancei a Jovem Guarda, porque a Jovem Guarda acabou em 1968. Justo. Certo? Então o que acontece? Mas. Era muito novo, né? Em 68 eu tinha 8 anos. Né? Não lembrava assim. Mas entrou a década de 60 e 70, as músicas tocavam igual nas rádios de todo o país, né? O som da Jovem Guarda, né? Os artistas da Jovem Guarda, o Vanderlei, o Gerardiane, o Renato Sasbuquerque, os Filhos, né? Então, aquela nada, né? Então o que acontece? A gente era acostumado a isso. De repente, em 1973, lança um disco chamado Que Diabo Andou, que era de Raul Seixas. Cara, aquilo mudou. Quando eu escutei aquilo ali, minha cabeça entrou em parafuso. Meu cérebro, você escutar mosca na sopa, escutar ouro de touro. Tá entendendo? Então tem uma acidez ali, né? Não, uma acidez. Você vê da Jovem Guarda que era uma coisa mais. Exatamente. Mais soft, né? Mais amena, mais suave, mais romântica. Aí ele vê um cara cantando visceralmente. E com aquele jeito de cantar, né, bicho? Aquele jeito de cantar assim, que era muito. Não, parecia que estava sendo tirado das vistas. E eu costumo dizer o seguinte, meu irmão, que o pessoal da minha geração teve o privilégio de ver tudo isso acontecendo. Em 1969, eu via através da televisão preto e branco o Posado na Rua. Certo? O Posado na Rua. Aquilo aí, cara, é uma imagem absurda. Imagina um jovem de 9 anos, um garoto. Para qualquer um naquela época ali. Aí veja bem, mas em 1973 para 74, eu vi uma outra coisa que até hoje ficou na minha mente, que foi a apresentação dos Secos e Molhados. Nossa. No Maracanãzinho, cara. E cara, tu sabe o que me passa na cabeça assim? Tem algumas coisas que eu acho assim, que eu queria estar lá com determinada idade, sabe? Dentro e enxergar o contexto para saber o que a pessoa realmente sentiu. A chegada dos Secos e Molhados, esses caras, porque... Não conhece bem o trabalho dos Secos e Molhados? Cara, eu não conheço bem, eu conheço algumas coisas assim, né? Eu vejo bem, numa década que era o regime militar. Isso. Então, nem isso. Aí chega 3 cabras rebolando, cara, uma sonoridade totalmente diferente. E uma coisa meio. E a forma de cantar do Ney. Ney Mato Grosso com aquela voz. Sinceramente, pra mim é uma das maiores vozes. Com certeza. Sabe? Que a gente já apareceu no mundo. Artista completo, sabe? Eu vi o show dele recentemente pela TV, né, no Recife Antigo, cara. Pô, é fantástico. 32 anos, cara, meu irmão. A postura de artista até hoje, né? Aí, vê só, eu queria estar lá pra saber o que passou na cabeça da galera, né? Não é nem para saber o que passou, porque, enfim, para sentir que foi quando vi o Secos e Molhados e outro. Eu fico pensando, eu sou muito fã do Pink Floyd, sabe? Eu adoro Pink Floyd. Gosto muito de guitarra e tal, né? E gosto muito de rock progressivo e tal. Bicho, eu queria... Cara, que comprou, porque hoje a gente está exposto você escuta as coisas em qualquer lugar, você escuta em qualquer lugar, quando quiser, mas o cara comprou um disco, o cara olhou para aquele disco da capa preta, que tem uma capa um pouco psicodélica, né, aquele triangular, passa umas coisas e tal. Não, primeiro disco psicodélico. Exato, não, escuta, aí tá lá, né, tipo, The Dark Side of the Moon, do lado escuro da lua, o nome já é um negócio impactante. Aí você bota para tocar. Um monte de mistura de sintetizador, introduções super... que de repente cai numa melodia, bicho. Linda. A própria música Time, que começa com aqueles relógios e tal, né? E aí
aquele assunto, eu lembro quando eu ouvi a primeira vez. Tá? E ó que eu já era exposto a muito mais informação do que vocês foram expostos quando foi lançado o Pink Floyd. Eu lembro que eu fiz, juro a você, desculpa a palavra, eu tava ouvindo assim, um amigo me mostrou, escuta isso aqui. Quando começou a tocar aquele monte de relógio, tá, porque aquilo tem tudo a ver com a letra, com o contexto do álbum inteiro. O álbum, na verdade, ele é todo conectado, uma música está conectada com o outro. Existe todo um conceito para montar aquele álbum, assim como você fez nesse álbum aqui, né? Então as músicas são conectadas. E a sonoridade também. Uma música, um pedaço de uma música repete numa outra música, né? Vira uma música incidental numa outra música de CD lá embaixo, enfim. E aí, quando eu ouvi as relógios, eu fiz, juro a vocês, por uma palavra, que monte relógio, estranho. Não, estranho. Pra ruim. Assim, por quê? Pô, eu acostumado eu, moleque, pô, aí eu falei, o que é isso? E aquele monte de barulho, relógio, não sei o que. Daqui a pouco começa a entrar os instrumentos. E aí você começa a sentir a viagem, né? E eu fui me interessando, bicho, aí tem a virada da bateria. E aí começa a tocar o David Gilmour, né? Pra quem não sabe, o vocalista de teste do Pink Floyd, né? Aquela melodia linda dentro de um contexto pesado. E a melodia, cara, uma suavidade. É que o Pink, uma das coisas assim mais fortes do Pink Floyd é justamente essa aí. A melodia, exatamente. Também uma linha melódica. E a música que a gente mais tocava, Another Brick in the Wall, tipo, que é uma das músicas, melodicamente falando, mais pobres do Pink Floyd. Tem um trabalho. Mas talvez uma das mais populares. Não, eu acho que é a mais popular, pelo menos aqui. Querem mudar o corpo popular. Exatamente. Mas assim, tem outras coisas muito mais bonitas, né? E outra coisa, isso também tem um lado político, seria aquela Total. Conhece aquilo ali, pô. Eu acho que é uma música que tem, parece que é 9 minutos, 7 minutos, né? Acho que tem algumas músicas, né? Assim. Então, assim, quando eu ouvi Pink Floyd, ali eu disse, caramba, bicho, isso existe, né? Então, né, tem algumas coisas que mudam. Talvez tenha sido essa sensação que eu senti quando exato. E aí, voltando ao como é que chama? Ao ponto central que a gente está falando aqui, eu queria ter vivido um pouco que vocês viveram para ter essa sensação, sabe, de ouvir essas coisas, mesmo que eu não gostasse, sabe? Cara, eu vi um cara falando, o Restadeu falando, que a primeira vez que ele ouviu o disco do Black Sabbath, a primeira vez que ele ouviu o Black Sabbath, do Ozzy Osbourne e tal, aquela sonoridade pesada, ele disse que ficou sem dormir, pô. Medo. Porque, bicho, era fantasmagórico. Então, assim, só que hoje, com a quantidade de informação, você apresenta para um moleque, ele não sabe. Tem outra conotação. Exato, mas na época eles ficam um tempo sem dormir. Mas só para você ter uma ideia, voltando à simplicidade da década de 60 e 70, aí foram surgindo na década de 70 esse pessoal todo que a gente estava falando antes aí, o Raul Seixas, o Belchior, Secos de Molhado, Taiguara, deixa eu ver quem mais muita gente boa. Se pudesse eleger um cara, digamos assim, porque eu sei que é difícil eleger um, né? É difícil para você eleger um cara que tem um conhecimento de música como você tem, é difícil. Mas quem seria a tua maior influência? Digamos assim, se você só pode eleger um, mas cara, esse cara foi o cara que mais mexe comigo, é o cara que mais mexe comigo. Eu, sinceramente, Thiago, essa é uma pergunta muito difícil para responder, porque foram muitos. Como eu te falei, toda essa galera, aí veio a década de 70, eu fui. Eu acredito que cada um desses, eu tenho um pouco deles, tá entendendo? Assim, no meu trabalho eu tenho. Eu estou falando do trabalho autoral, né? Nesse CD você percebe, quando a gente estava gravando muita gente, parece com o Raul. Parece com o Belchior, parece com o Serachim, cara, porque quando você não é sucesso, o que acontece? Sempre alguém tenta te colocar dentro de uma caixa. Exatamente, de uma bolha. A gente tentando sair da caixa e os caras não tem mais. Mas na realidade é o seguinte, todo esse pessoal, aí tem mais, cara. Na década de 70 mesmo, viu um cara fazendo um som maravilhoso em samba, né? Que é o Benito de Paula, cara. Nossa. Quando todo mundo tocava samba de um cavaquinho, bandolim, bandeira. Eu ficava com o piano. Pelo menos tinha com piano. E as melodias, cara? Não, as melodias. A voz. Isso é meu samba o ano inteiro. A melodia é linda, cara. A construção melódica do o cara realmente. Aí,
na década de 70, 77, aí começa a aparecer Fagner, o Seu Valença, certo? Deixa eu ver quem é mais. Fagner, Geraldinho dessa época também? Geraldinho, Azevedo. Então são artistas, bicho, que marcaram toda uma geração que a gente não tem assim, como é que eu posso dizer, cara? Para escolher. Porque todo esse pessoal, eu acredito que mexeu com você em um pouco da sua arte, da sua música em mim. Né? A música que eu faço hoje, quando eu componho, mesmo quando eu componho, alguma coisa assim que é mais diferente, eu vejo que tem alguma coisa de alguém lá atrás. Está entendendo? Você entende. A gente não tem como se livrar das nossas referências, né? Não. E por falar em referência, quais são as tuas, Tiago? Cara, eu tenho algumas também, né? Tem muita referência e eu estou sempre criando novas referências, porque eu não paro de... Vai falar dessas composições, sim, que houve uma mudança. Sim, vou falar, obrigado. Minhas referências, cara, são muitas, né? E tá sempre surgindo novo, porque eu tô sempre buscando mais gente, sabe? Gente nova, gente velha também. Então tem época que eu tô ouvindo aí, enfim, uma par de coisa. Mas assim, eu poderia dizer... Eu acho que o novo e o antigo sempre vão se confundir. De alguma forma vão se fundir, porque ninguém... Não tem como se livrar do que passou. Eu não acredito que... Só se você fosse criado numa bolha assim absurda que... Tem gente que diz que nada se copia, tudo se... nada se cria, tudo se copia, né? Então eu acredito que é por aí mesmo. Mas olha só, vou te falar uma coisa. O que eu posso dizer... Agora sim, se eu pudesse citar 3 grandes influências, tudo mudou. Assim, eu fui exposto muito cedo ao Dire Straits, né? Meu pai tinha uma coletânea. Adoro Dire Straits, e tal, e eu já curtia e tudo mais, mas acho que a minha cabeça deu uma guinada, assim, mudou tudo quando eu escutei Eric Clapton, a primeira vez. Porque quando eu comecei a tocar e tudo mais, e aí comecei a tocar violão, e eu comecei, naturalmente, muito interessado em música, eu comecei a locar DVD, na época tinha locadora de DVD. Já era DVD nessa época, né? E eu comecei a locar DVD de música. E eu pegava Djavan, até que um dia eu cheguei pra minha prima assim, eu tinha uma capa que sempre me intrigava. Que era Eric Clapton Friends in Concert, o nome desse DVD aí, né? E aí eu falei assim, eu sempre me intrigava, mas eu ficava com medo de investir dinheiro no aluguel lá do DVD e me arrepender quando chegar às casas, sabe? Aí eu vou fazer uma observação. Você realmente tem na guitarra, tem algumas coisas que lembra realmente Eric Clapton também. Eu acho que também o Peter Frampton, você tem alguma coisa? Porque eu ouvi tanto que os bichos ficaram um pouco. As cordas estouraram. Aí eu peguei esse DVD, eu cheguei em casa, né? Eu lembro do DVD, eu loquei o Milagreiro de Djavan. Acho que é o Milagreiro, se não me engano, um DVD que tem o Milagreiro. Aí eu loquei, que eu até tenho esse DVD hoje, comprei ele depois. Mas fiquei pensando no Eric Clapton, sabe? Aí eu cheguei em casa e tem uma irmã minha, assim, é prima, mas é uma irmã, na verdade. Eu fiz, prima, tu conhece Eric Clapton? Eu fiz, conheço. Eu fiz, é bom, eu fiz, eu gosto. Eu fiz, pô, velho, eu vi o DVD, ela fez, não, loca que tu vai gostar. Quando eu loquei o DVD, que eu coloquei, velho, lá pra assistir, meu irmão, vou te falar, viu? A primeira música que estava tocando lá era Hoochie Coochie Man, que é um blues, né? Que é... Cara, aquilo teve um impacto em mim. Eu fiz, rapaz, o que é isso, velho? Eu nem imaginava que era blues, não tinha contato, eu nem sabia o que era. Eu disse, rapaz, o que é isso, hein? Que nada desse. E aí, a coisa terminou de virar minha cabeça quando... no decorrer do DVD eu fui vendo algumas músicas que eu já conhecia dele, né? Only for Tonight, Tears in Heaven. E aí tinha uma música, tem um filme com o John Travolta que chama O Fenômeno, que é um filme muito bom. Me lembro disso. Me lembro, pronto. E aí tem uma música do Eric Clapton, e eu assisti quando moleque mesmo, assim, lá, tem uns 8 anos de idade, passava no SBT. E aí eu gostei muito do filme e tal, e tinha uma música que chamava Change the World, que era do Eric Clapton, só que eu não sabia que era do Eric Clapton, né? E aí nesse DVD tinha essa música, então, no decorrer do DVD, eu fui
conhecendo algumas coisas lá, fui sacando que tinha algumas coisas lá que eu já conhecia, então isso vai te prendendo, né? Eu tive o primeiro impacto, que foi na música do Último Rudimento, porque era um blues, me impactou a forma que o cara tocava, eu falei, caramba, o que é isso aqui? E quando, no fim, já no fim do DVD, tem a música que Leila, né? Que é... tem um riff muito icônico, assim. E aí, cara, quando eu vi aquilo ali, eu fiz... Bicho... Que é isso? É eletrizante demais. Foi aí que começou o meu contato com o Eric Clapton. E depois fui conhecer outras coisas. Outro cara que me impactou muito foi Ed Van Halen. Né? Sem eu saber que era o Van Halen. Tipo, eu ouvia assim, tipo, e eu não fui... Ninguém me mostrou Ed Van Halen. Mas assim, escuta esse cara. Não, tipo, eu fui catando na época, já tinha como baixar coisa na internet, você passava um dia baixando uma música. Esse cara passava um dia baixando uma música. E eu fui na internet, era Matagal. Eu fui caçando as coisas. Encontrei Ed Van Halen. E aquilo mexeu muito comigo também. Então eu diria que eu tenho 3 grandes influências principais. Eu tenho muitas outras, mas 3. Que seria Eric Clapton, em primeiro lugar, né? Tem Ed Van Halen, né? E tem o Mark Knopfler, de guitarra, né? Tem esse de guitarra e música, né? Então, dentro do que eu toco, tem muito desses caras aí. Eu acredito que... O jeito de tocar sem paleta, eu gosto de tocar sem paleta, é por conta do Tiago, e assim, o seu processo de composição, quando você vai compor uma música, pode ser em inglês ou em português, né? Quando você vai compor, como é esse processo? Não, é muito variado, cara. Eu acho que tu vai me entender, porque tu também, a gente conversando já enfim, durante a nossa convivência, né? Acontece uma situação, tipo, eu tô em casa, tô assistindo um filme, que não mexe comigo, eu vou lá e compro alguma coisa, ou tipo, alguma situação de vida que aconteceu comigo, eu vou lá e tipo, componho, acontece com alguém, alguma coisa, eu vou lá e componho, tipo, teve o nascimento dos meus afilhados, eu fui lá e compus uma coisa. Você está falando como é que eu posso dizer assim, do tema, né? Mas eu também estou falando da maneira de armar, de construir. Certo. Aí, normalmente começa com uma... Normalmente, certo? Existem 2 formas que eu componho. Tem hora que eu sento para compor, por exemplo, eu tenho uma demanda, eu quero gravar alguma coisa. Né? Esses singles que eu lancei tem um contexto que eu não terminei ainda. Né? Tem o último que está gravado em inglês que eu vou lançar, mas tem o resto vai ser em português. Mas assim, tem um contexto ali que está sendo contado, tem uma história sendo contada ali. Então, isso aí eu sentei para compor. Entendeu? Eu sento, eu tenho uma temática, tipo, eu tinha um álbum, a ideia do álbum pronto, assim como você teve o seu, tenho a ideia do álbum pronto, e eu saí. A diferença é que você já tinha algumas coisas, né? Você já tinha algumas coisas. Não, aí notando que você está dizendo, foi o seguinte, cara, eu tive a ideia de fazer esse CD, né, na época, devido, eu durmo muito tarde, né? Sim. Então eu ficava assistindo, que é canal aberto na época, esses programas de evangélico, né? Sim. Então eu vi o cara levantando uma pessoa de uma cadeira, dando um tapa e tirando um espírito, eu achava aquilo um negócio absurdo, sabe? Sim. E diante daquilo ali, e outras coisas que vinham acontecendo, por exemplo, eu ligava a televisão, tinha uma bunda cantando na televisão, eu disse, puta que pariu, o que está acontecendo? Sim. Então vou fazer... Uma certa indignação, né? De certa forma foi. Eu estava meio puto com o negócio todo que eu estava ouvindo ali, porque meu ouvido, cara, graças a Deus não é perigo, não. Sim. Não tenho nada contra os perigos, mas, pô, aquilo ali é bastante. Tem coisas que não dá para você assimilar. Então eu comecei a compor. Né? Eu digo, vou fazer. Primeiramente eu pensei em quê? Na situação, num tema. Então, por exemplo, hoje a gente tem toda a tecnologia, né? Ao nosso alcance, está na palma da mão, mas infelizmente o homem está cada dia mais distante de Deus, está mais frio, está mais egoísta, porque são coisas que eu nunca esperava. É como se cada um vivesse numa bolha. Exatamente, e com o celular na mão, a gente vê, chega em alguns lugares, por exemplo, no restaurante está todo mundo ali, se a galera está conversando, não, está todo mundo no celular aqui, tem um ou outro, o resto está no celular. Em casa, na hora do jantar, os filhos estão lá no celular, então eu digo, pô, eu vou falar sobre isso. Então pensei no paradoxo da evolução, foi a primeira coisa que me veio, que é um paradoxo, né?
Aí eu comecei a compor, sentei para compor. Então foi assim. Como foi assim. Pronto, Aí eu achava que algumas coisas do CD você já tinha. Você tem razão, duas. Eu tinha feito. Foi Sebe e Paradoxo da Evolução. Foi que eu tinha Retirada e Mãe Terra. Ah, foi Retirada. Retirada que eu já tinha até gravado. Porque Retirada eu fiz para minha cidade, Macau, no dia que eu estava saindo de lá, né? E a Mãe Terra eu tinha feito essa música através de um sonho que eu achava que tinha sido as duas primeiras. Não, sim, as duas primeiras que eu gravei para poder mostrar para o. Não, mas eu achava que era aquelas que você já tinha, entendeu? Mas na verdade você tinha Mãe Terra e Retirada. Foi aí. E cavou com uma luz. Uma entrava no contexto. Quanto tempo tu já tinha composto isso? Mãe Terra, bicho, eu compus ela em 79, ou 78, 80 para 80. É muito atual, bicho. E você vê que está atual. Eu falando de ecologia naquela época, porque, Tiago, eu assisti um filme que eu gostava, na época, na minha época da juventude, assim, o filme que passava no cinema lá da minha cidade, a maioria tinha filme todos os gêneros, mas a maioria era o quê? A gente assistia Faroeste, Bang Bang, né? Então eu tinha assistido um filme chamado Keoma, o Franco Nero. E nesse filme tem uma senhora que aparece, toda vez que ela aparece, alguma coisa ruim vai acontecer. Ele vai matar alguém, alguma coisa vai acontecer, né? Essa senhora, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E quando foi uma bela noite, eu acordei tendo um pesadelo. Era como se eu estivesse no centro do universo e não tivesse mais nada. De repente, aquele oco, aquela escuridão, né? Eu olho para um lado, vejo uma senhora encostada numa pedra, né? Chorando. Aí isso é um sonho, cara. Aí eu chego para ela e pergunto o que é aquela... Aquele sonho super lúcido, que a gente se pergunta se não foi real. Exatamente. Aí eu chego para ela e pergunto o que estava acontecendo. E ela, de repente, ela diz assim: vocês conseguiram, vocês destruíram. Que é o que tem na... Exatamente. Que é o discurso que tem no começo. Exatamente, que é como se fosse a introdução. Bicho, eu sonhei com isso, Tiago, durante muito tempo. Aí foi várias vezes, né? Foi mesmo, cara. Foi. Aí eu vou fazer uma música, fiz a música, Mãe Terra. Isso em 1980, falando de ecologia de uma forma totalmente diferente. Né? Então tu senta para compor também? Sempre. Então, eu sento para compor, só que tem algumas coisas... Eu já trabalhei em alguma agência de publicidade, o cara chegar e dizer assim para mim, ó, fala sobre pesticida, uma empresa de matar ratos e baratas, né? Eu fiz, por exemplo, ainda me lembro de um que era assim: se ratos e poluem sua caixa d'água, se qualquer sujeira aparece, não esquente a cabeça, chame Limpex. Aí o cara falava, zero não sei o que, papai endereço, não sei o que, esse tipo de coisa. Eu fiz muito, então era só me comércio. Mas o que eu gosto mesmo, de fazer é de repente estar, como você disse, vivendo uma situação ou vendo aquilo acontecer. Então assim, tem a inspiração, né? Também, né? Então, desculpa, isso eu estou falando do tema. Agora, quando eu sento para compor, por exemplo, geralmente quando eu faço uma música, eu faço a harmonia. Pronto, esse ponto que eu a harmonia, a melodia de uma vez só, e às vezes já vou pelo arranjo, em cima daquilo que eu estou fazendo. Assim, eu deixo o arranjo para depois, vou explicar por quê. Porque eu não gosto de influenciar a composição. Se eu pensar que aquilo já é um rock, a não ser que seja... eu vou sentar para compor um rock, como eu disse, como eu montei a estrutura do CD antes de fazer, como eu pensei no conceito, fiz, não, a primeira, a segunda, a terceira música vai ser assim, depois vai ter uma quebra aqui, essa música vai ser essa aqui vai ser agitada, tá me entendendo? Então assim, eu pensei no conceito, ali é diferente, mas quando a música ela nasce, eu tento deixar, quando é por inspiração, eu tento deixar livre, entende? Então assim, o que é que eu faço? Às vezes, agora, como é que a inspiração surge? Né? Aí, como você falou, como aconteceu com você, ou assistindo um filme, assistindo alguma coisa, ou vendo a situação de alguém. Uma das últimas composições que eu fiz, eu estava deitado na cama, né? Estava com parte, já era tarde, assim, não muito tarde, sei lá, umas 10, 11 horas da noite. Aí eu peguei o violão, fiquei deitado, assim, eu quase nunca faço isso, aí saiu. Balbuciou a melodia. Enfim, virou a música do meu casamento. Então, tipo, né, que eu não cheguei a lançar, vou lançar isso mais bem depois, mas virou a música do meu casamento. Então, tipo, surgiu, né? Agora, como é que é o processo de composição, né, de fato? Primeiro vem uma centelha.
certo? Se eu não sentar para compor já e eu mesmo determinar um tema, como aconteceu com boa parte dos singles que eu lancei, quando é por inspiração, às vezes vem uma frase na cabeça, uma frase de efeito, ou às vezes vem uma melodia, às vezes vem uma harmonia, eu estou tocando do nada, vem uma harmonia ali. Então o processo é variado. Agora, quando eu vou sentar, eu sento e deixo fluir. Tem hora que eu travo. Quando eu travo, aí eu apelo, né, para, graças a Deus, o conhecimento que eu tenho de que eu estudei música. Quando eu travo harmonicamente, como é que eu posso solucionar isso aqui? Sei lá, eu travei aqui, sei lá, vamos supor que a gente está num tom e eu quero... Pô, qual é o efeito que eu quero causar a partir de agora? Eu quero que a música fique mais triste, eu quero que fique mais feliz, eu quero mudar de tom, eu quero... Sabe? E tu tá me entendendo? Então, dependendo da sensação que eu quero causar ali, aí quando trava, certo? Tanto que, apesar de ter estudado música e tudo mais, e dar aula, eu não me preocupo com a... Eu não gosto de me preocupar com a complexidade musical. Tu tá me entendendo? Eu deixo que a coisa seja levada. Eu sou levado por aquilo ali. Então, assim, eu não gosto. Eu não gosto de sentar para compor. Não, isso aqui eu tenho que colocar uma sétima maior. Não gosto. Tipo, então, assim, como eu disse, se eu travar, certo? Bom, travei aqui. Pô, eu tenho verso, refrão e eu quero escrever uma ponte, né? Uma parte C da música. Aí, o que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou pensar na emoção, porque para mim, eu me conecto com música através de emoção, né? Então, assim, cara, o que é que eu quero passar? Eu quero surpreender com a emoção X. Aí, nesse momento, quando eu travo, eu uso esse conhecimento ao meu favor como uma centelha ali. Isso você está falando não somente da melodia, como também pode ser no arranjo, né? Dos acordes ali. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estou em Mi maior. Certo? Eu quero começar a música de uma forma mais feliz, de repente tem uma queda. Para ter uma queda, aí eu vou jogar o que ali? Eu vou jogar um dó sustenido menor, no refrão, por exemplo. Ou um fá sustenido menor. Mas deixa eu só colocar o dó sustenido menor para como é que chama? Só para ficar simples aqui. Então, tipo, joguei ali o dó sustenido menor, ficou mais triste. Aí a parte C, pô, bicho, eu quero surpreender, eu quero pegar, já tocou o verso 2 vezes, né? O verso já repetiu 2 vezes, já repetiu o refrão, começa a cansar, né? Aí, porque tudo em música é redundância e informação. Exatamente. Né? Então o que acontece? Pô, já está redundando demais. Eu vou jogar mais uma informaçãozinha aqui, porque também se eu botar muita informação, começa a cansar. Então, tipo, não, vou jogar mais informação. Aí o que é que eu faço? Pô, eu tenho algumas opções aqui. Né? Eu posso jogar um faixa menor ali, certo? Eu posso mudar de tom, posso jogar sei lá, como é que chama? Um tom homônimo, eu posso, enfim, eu não vou entrar nisso aqui. O trivial, você vai para um fá sustenido menor, então um lá maior. Mas se quiser já você pode ir com um dó. Eu posso ir com um tom vizinho qualquer. Eu posso jogar, sei lá, como é que chama? Oh, meu Deus do céu. Pô, me fugiu agora, bicho. A sexta, maior, enfim. Tem algumas opções que eu posso fazer, né? Ir para o sustenido maior, enfim. Então, assim, mas tudo vai depender do rumo emocional que eu quero pôr. Eu nunca coloco a complexidade na frente da emoção. Tu tá me entendendo? Desculpa a confusão que eu fiz aqui, é porque eu fico falando e acabo entrando em termos técnicos. Eu não quero deixar a coisa muito técnica. Então assim, só para resumir, para a audiência, porque eu sei que você está entendendo, mas pode ser que a audiência não entende. Então, assim, o que é que eu faço? Para ficar simples aqui. A teoria musical, você consegue manipular a teoria musical para colocar em prática a emoção que você quer passar. Então, se você quer felicidade, acorde maior. Tem outras formas, tá? Mas sendo bem simplório aqui. Felicidade, acorde maior. Né? Tristeza, menor. Tensão, acordes diminutos, dissonantes. Né? Então, assim, com esse jogo e muito mais, que graças a Deus a gente tem esse conhecimento, né? Tipo, a gente vai jogando com esse tipo de coisa para dar para a música a emoção que a gente quer que ela tenha. Agora, eu só uso esse artifício quando eu travo. Quando eu travei, aí eu vou usar ali o conhecimento ao meu favor. Tu tá me entendendo? Porque eu gosto do processo natural. Também, Tiago. Eu acho assim, eu como sou um cara que não estudei teoria musical,
Você não estudou, mas você tem essa eu estudei muito internalizado. Mas assim, não... Porque você viveu, né? Então, tipo, mesmo que você não estudou, você já conhece. Mas eu quero dizer isso assim, nunca me preocupei em seguir regras musicalmente, tá entendendo? E eu acho que é a melhor forma, cara. Eu tô numa coisa aqui que o cara, não, mas a sequência é essa aqui. Mas eu quero, pô, foda-se a sequência, eu vou pra cá e... Exatamente. Assim, outra coisa, cara, não sei se você percebe hoje, você é da geração de 80 para cá, né? Mas eu que sou do final da década de 60, a minha década mesmo assim, principal musical é a década de 70. Eu acho que foi onde eu já tinha uma certa idade, já conseguia realmente captar e entender as coisas. Por exemplo, esse processo de CD que a gente fez, eu não sei se você lembra. Primeiramente ficou eu, Toninho, Brito baixista e Valtinho baterista no estúdio. A gente montou todo o arranjo de base, porque eu queria, Thiago, dar aquela sensação quando alguém escutar o disco. Quando você passou para mim a ideia das duas músicas que eu gravei, estava gravada as bases? Não, já estava gravada. Aí você falou, Thiago, a gente se juntou, né? Você me deu a ideia do solo. Olha, eu quero que seja em cima disso. E aí, depois que eu tinha montado a minha ideia do solo, a gente sentou junto e você fez os cortes e acréscimos que achou necessário. Não, Thiago, essa nota não, termina assim, né? E a gente fez isso junto. Mas já estava gravado aí. Já estava gravado as bases. A cozinha a gente gravou como se fosse ao vivo. Né? Por quê? Porque eu queria, quando fosse fazer a mixagem, depois a gente foi montando, jogando os outros instrumentos. Né? Eu queria que quando você escutasse a mixagem, quem for ouvir o disco, escutasse a mixagem, sentisse que estava como se estivesse presente ali dentro daquele áudio. E a gente tem essa sensação. E se você ouvir em fone de ouvido, você tem. É isso aí. Como se você estivesse participando daquela, estava, por exemplo, numa casa de show, num ambiente, entendendo? Porque eu tenho exatamente o que você estava falando. Tem um cara que é uma influência minha também, mas já mais pra cá, que chama Joe Bonamassa. Que é um cara que veio resgatando o blues de forma mais recente. Mais recente é a forma de falar, porque esse cara já tem perto de 50 anos. Né? Então, assim, mas aquele, se a gente for datar quem começou a popularizar o blues, vai ter Robert Johnson, que é lá na casa de Chapéu, né? Então, assim, mas esse cara tem feito um trabalho de manutenção, né, da vida do blues, assim, né, mantendo o blues vivo. E aí tem uma música, tem um CD específico dele, que chama, acho que o nome da música é John Henry, se eu não me engano. John Henry. Eu tava, não me esqueço nunca mais, estourei. Eu gostava, quando eu morava com meus pais moravam no prédio, às vezes eu descia para baixo do prédio e ia com fone de ouvido e ficava sentado ali em algum ponto da garagem e tal, curtindo ali, sabe? Um pouquinho da solitude, né? Porque tem solidão e solitude, né? Curtindo ali aquele momento, um momento meio assim, curtindo a música e tal. E eu vi uma corrente, cara. Eu te juro que eu procurei a corrente. A mixagem era tão incrível que a corrente, eu olhei, cara. Eu olhei, e apesar de ser somente dois canais aqui, dava a sensação de ser surround, né? Que é aquele negócio que como se fosse 5.1, né? Cara, eu te juro que eu fiz assim. E eu duvidei que era da música. Eu fiz, não, mas você é da música, eu demorei. Eu isso frequentemente nas mixagens da década de 70, às vezes até na década de 60. Certo? Sim. Você pega isso dos Beatles, tem a voz aqui de um lado, só tem dois canais aqui do outro. Tem alguns discos que a bateria está toda de um lado, né? Então, veja bem, eu escuto aqui, você tem a sensação de você estar presente. Né? Hoje você escuta uma mixagem pasterizada, uma coisa muito refinada. Quando a gente fez essa mixagem, a gravadora lá de São Paulo, a menina ligou para mim só, se você quiser, a gente manda masterizar, eu já masterizei aqui. Aí ela disse, não, mas aqui, querendo dizer que lá ela teria ela estava vendendo peixe dela. E também ela não sabia da sua já passava o CD. Aí vê bem, o que é que acontece? Só que aí Newton, Avantini, que era o Vulca, né? Disse, pô, bicho, manda pra gente ver como é que fica, se melhora alguma coisa. Aí eu cheguei para ele só, faz essas duas. Foi duas. Aí tá certo. Quando eles fizeram lá, mandaram de volta pra gente, né? E quando eu vi, para limpar tudo, os arrastados que a gente dá saiu tudo ali, não, e muito agudo, porque ele limpa tudo, dá uma coisa.
para dar mais brilho. Aí eu disse, ó, Fulano, eu agradeço, mas vamos deixar de brincar. Ah, não, mas veja bem, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, porque não é bem esse som que eu quero o som sujo, eu quero daquele... Cara, e se eu te falar que isso é uma tendência mercadológica? Porque assim... Você diz deixar para sujeira ou a limpeza? Não, limpeza total. Hoje eu posso ser um pouco denso aqui, tipo, eu vou falar um pouco mais agradável, né? Então, assim, hoje se fala muito, né, desse lance posso dizer, eu vou entrar num tema aqui meio punk, assim, mas olha só, essa limpeza é em tudo, cara. Os filmes estão cada vez mais coloridos, é uma apelação visual. As músicas estão cada vez mais altas, cada vez tudo mais médio agudo para ficar na cara. Né? Então, assim, a masterização, tipo, tem música que quase estoura o áudio. Você escutando no celular, você só escuta porque o celular já é uma ferramenta muito médio agudo. Aí você pega uma mixagem dessa aí, cara, você só escuta agudo, chega, dói nos tímpanos. Você tem e esses filmes, cara, e é que tá, como é que o pessoal fala muito assim, tem pessoal que estuda isso, vê que parada, veja só, o que é que foi descoberto, eu há muito tempo atrás, eu assisti na Netflix uma coisa que me fez acordar assim pra esse lance, foi um documentário chamado After Porn Ends, depois que o pornô acaba, falando sobre a vida dos atores e atrizes, né? Depois, lá nos Estados Unidos, que que a carreira deles acaba, né? Os caras envelhecem, não obedecem mais ao demanda de mercado e eles são postos para descartar, exatamente. E as mulheres sofrem muito mais porque o mundo, de uma forma geral, é misógino, né? O mundo é machista de uma forma geral, né? Então, assim, ainda é muito pior para a mulher, né? Então, para ela, tinha mulher que tipo, tinha se formado, enfim, não conseguia emprego de forma nenhuma e tal, porque... Enfim. Aí, mas isso não é o ponto de questão. Mas esse documentário fez acordar. E aí eu comecei a ver um submundo que tem... Mas eu vou voltar para a questão da música, tá? Eu prometo. Tá? Eu vou dar uma viajada, mas vou voltar. O submundo por trás das coisas. E a gente sabe que os Estados Unidos, né, quando se trata de business, tudo acontece lá. Depois se prolifera, né, para o resto do mundo. Mas, de uma forma geral, o business é lá. Né? O capitalismo selvagem é lá. Né? Então, assim, eu soube, né, estudando essa coisa, então me interessei por esse tipo de coisa, eu falei, caramba, por esse submundo, né, tipo, tem uma frase que eu acho muito pesada, que é assim, ó, o inferno tem subsolo. Cara, essa frase é muito pesada. Né? O inferno tem subsolo, ou seja, sempre pode piorar, né? E aí eu fiz, caramba, bicho. Aí fui atrás, e aí foi que eu saquei que há um estudo dentro do mercadológico do filme pornô para estudar o seu comportamento como espectador, principalmente os homens, né? Porque os homens são os maiores consumidores disso, né? A procura feminina não é que não existe, mas é muito menor, né? Talvez até por uma questão fisiológica. Então, os filmes ficam cada vez mais apelativos, visualmente apelativos, a ponto das pessoas pararem de se interessar pelo sexo de verdade e causar crise em casamento, e causar problemas tipo de uma garotada que não transa. Quer dizer, então, uma meninada atrás de um computador hoje... Não só meninada, cabra velha também que se vicia, porque há mecanismos dentro dos filmes pornô, cada vez mais para te viciar ali, né? Porque aí os psicólogos, né, e psiquiatras de plantão que vão explicar isso melhor, tem uma liberação de hormônios ali, né, que você libera ali, né? E cada vez mais você busca mais para quê? Como uma droga, né? Você vai ficar... tem essa dopamina, eu não vou parar para explicar aqui, porque eu não sou a pessoa mais indicada para explicar isso, né? O meu conhecimento sobre isso é muito raso. Então, assim, eu posso acabar falando besteira aqui, né? Mas tem esse lance também da dopamina e tal, né? Então, assim, os filmes vão ficando cada vez mais apelativos e mais apelativos. E houve um estudo, há um estudo dos filmes, né, para se manter cada vez mais relevante e ver como é que ele pode cada vez mais te estimular mais. Beleza, a gente está falando, e a gente sabe que há uma puta grande investida nisso, né, no filme, beleza.
você acha que Hollywood, certo? Que é uma das indústrias, a indústria musical, que é uma das indústrias que mais influencia o mundo afora, não faz isso tudo, não? Você acha que tem alguma relação? Eu tenho certeza. Com a música? Eu vou dizer, não que veja só, a relação se o filme pornô, certo? Que é uma coisa muito mais de submundo ali, né? Que todo mundo esconde que assiste, né? Tem gente que tem que estar mais consciente assim e parou de assistir, graças a Deus, mas tipo, o pessoal assiste e tal, tudo mais, e ninguém quer dizer que assiste, né? Certo? Beleza. E aí, a música todo mundo escuta, certo? A música rola uma grana absurda, o mercado de business da música é absurdo. Esse estudo, para tornar mais apelativa a música para você, para te conquistar nos primeiros segundos, é claro que ele existe. E é por isso que eu acho que a música está cada vez mais comprimida. Tá cada vez, a masterização está cada vez mais alta. Você pega uma música, mesmo que seja um remaster da década de 80, e coloca, comparando com a masterização atual, e olha que se for comparar com 70, a masterização de 80 já era mais comprimida. Né? Mas se você pegar uma masterização de 80 e comparar com hoje, a música hoje, o volume final é muito mais alto. Então, assim, eu acho que é um apelo. Outra coisa, evitar dissonâncias. Porque quanto mais nota consonante você tiver, sabe, mais é agradável ao ouvidozinho. Tu tá me entendendo? Então, você evitar a dissonância, botar a dissonância o mínimo possível ali, para que a coisa fique mais palatável, sabe? Mais fácil de consumir. Os filmes é a mesma coisa. Então, voltando à questão da música que eu te disse que ia voltar, então, há esse estudo na música também. Quais são os intervalos que mais vendem? Quais são as combinações de acordes? As combinações de acordes que mais vendem? Eu cheguei nessa ideia, eu falei, pô, se o cara faz isso com um filme pornô, uma parada de submundo, imagina nos da música que vende bilhões. Então, assim, cara, eu vi o produtor, cara, não vou lembrar agora, que o cara é produtor de algum artista fera dessa, com a Rihanna da vida, uma Lady Gaga, mas eu não lembro quem foi, mas era um produtor assim, que é ele que fazia boa parte da música para um determinado artista, que na época estava estouradíssimo. Ele disse, não, tem um método de composição. Tem um método. Tem uma combinação de notas que a gente sabe que vem mais. Tem uma combinação de acordes. Sabe? E aí você para analisar algumas músicas que fizeram muito sucesso e você acha. Se você parar para fazer isso, você acha. E você começa a achar uma música muito parecida com outra, assim. Então, assim, tu tá me entendendo? A pasteurização do artista e de você achar sósias, sempre houve sósia de Roberto Carlos. Se o Roberto Carlos vem, vamos fazer um monte de Roberto Carlos aqui, né? E aí, pra gente vender. Beatles, né? Cara, até os Rolling Stones, que no começo era engravatado, foi feito os Beatles. Acho que Pedis também no começo também era engravatadozinho, né? Enfim, Eric Clapton, exato. Eric Clapton que seguiu um rumo nos anos 60 ali mais psicodélico com a banda Cream. A primeira banda dele, que é os The Yardbirds, tipo, não sei se foi a primeira banda, mas foi uma banda que fez muito sucesso, tipo, ele ali tipo, também tava engravatadozinho, igual os Beatles. Depois ele comprou com aquilo, sabe? Então, assim, esse lance de copiar aquilo que dá certo, sempre houve, né? Sempre houve. Só que, agora vamos falar, né, sobre, que tem a ver com o que você falou, dessa indignação que você sente, né? Cara, a gente vive com tanta informação, que a gente não consegue consumir, a gente está sempre desatento. Porque é muita informação. Muita coisa. É muito gente. E outra coisa, depois que inventaram o WhatsApp, certo? O cara que estava doente ia para casa, certo? Hoje ele não descansa doente. Hoje ele trabalha doente de home office. Verdade. Né? Então, assim, tem um lado bom disso, né? Enfim, você às vezes você pode falar o B do WhatsApp hoje. Tem um lado bom disso e tem um lado ruim. O lado ruim é que tipo, a gente posta muita informação. E aí, você entra no Instagram, a gente fala disso já, né? No outro momento, mas tipo, no Instagram, aí o cara quer chamar a tua atenção, ele faz um plano mirabolante. Cara, eu já tenho uns vídeos que o cara. Sabe esse vídeo que diz assim, tipo, que é um vídeo que te causa satisfação. Aí tem um cara apertando uma bola de borracha, sabe? Um vídeo cheio de coisa. Aí o cara tá falando uma informação pra você aqui, e em cima dele tem uma outra informação nada a ver. Aquilo é pra chamar a tua atenção. Ou seja, a que ponto nós chegamos?
Para eu prender a sua atenção, é um desespero para prender a sua atenção. Entendeu? Hoje, Então, hoje o ser humano vive numa bolha, cara. Quer dizer, existem várias bolhas, né? Cada um dentro da sua bolha. E às vezes o cara quer sair da bolha dele, para ele sair da bolha dele é uma dificuldade imensa. Porque para furar a outra bolha e penetrar na outra, é de tanta informação, tanta gente fazendo a mesma coisa. Querendo essa briga constante pelo like, pela sua atenção. Pela sua atenção. Aí, só, aí você produz um vídeo, certo? Que tem. Cara, chegou a esse ponto. Você pode. Pessoal, o formato é esse, certo? Com todo respeito, mas o formato desse aqui, para produção de vídeo, você sabe disso. Você trabalha com arte gráfica há quantos anos? Esse formato aqui é uma merda para botar informação, para você enquadrar. Para quem toca instrumento, o melhor formato é esse aqui. Mas se eu fizer um formato para o meu Instagram, eu trabalho com Instagram, né? Vendo o meu trabalho, se eu fizer um formato que é essa televisão aqui, o cara não vira o celular, ele tem para virar o celular, não. Verdade. Então, assim, é um nível de comodismo, sabe? É absurdo. O cara ele não vai, link para o vídeo completo na bio. Ele nem quer ver o vídeo completo e muito menos ir na sua bio, que ele ficar. A sua bio está a um clique de distância. Ele viu o seu post, ele vai clicar no seu nome e vai acessar a sua bio, lá do Instagram. E lá ele vai acessar o conteúdo que você botou. Ele não faz isso. Não, tanto que o cara não se preocupa em ver um vídeo interessante, mesmo que seja bom. Não, e é tudo fora de contexto. Um vídeo que tenha no máximo 3 minutos. E aí o cara que quer desinformar, seja direita, esquerda, lado A, lado B, que para mim não tem, sabe, de partido absolutamente nenhum. O cara que está mal intencionado, ele vai usar justamente esse artifício para te ferrar. E aí, com relação às músicas, vê só. Chegou um ponto que eu preciso prender a tua atenção. E o que é que eu faço? Eu vendo uma pornofonia. Entendeu? Eu vendo uma pornofonia. E aí os temas ficam cada vez o mais degradante possível. Lembra aquele negócio que eu falei de música, redundância e informação? Quando eu estou jogando muita informação aqui, já falo. Tipo, se você jogar redundância demais, certo? A música fica insuportável, a música soca. Lembra da música? Soca, né? Fica um saco. Só que fica hiper fácil de assimilar, de entender. Fica rasgo na boca do povo, no ouvido. Porque é uma informação hiper palatável, né? Como um sorvete, sabe? Se você jogar informação demais, vira uma música erudita. Nem todo mundo vai conseguir compreender aquilo. É muita informação. Para você compreender a música erudita, você precisa ser exposta a ela, certo? E ter tempo para você entender que são movimentos que tem ali, certo? Enfim, que é um outro conceito de música, eu não vou entrar nisso agora. Em outras palavras, a qualidade existe, só que a maioria preza pela banalidade, a vulgaridade. Exato, porque o que está no mainstream, o que é o mainstream, né? O mainstream é tipo, você pegar a maior massa, né? E a maior massa está completamente viciada. As pessoas nem sabem que estão viciadas nisso aqui. Cara, esse você falou rapidinho. Eu fui jantar com minha esposa esses dias. E aí, eu olhei assim, tava um casal, vários casais assim. Só os dois na mesa. Um conversando outro com o outro. E eu pensando assim, eu falei assim, eu espero que a gente nunca chegue a esse ponto. Porque eu acho que se a gente chegar a esse ponto, é porque o relacionamento faliu. Então, assim, você está junto da pessoa só. Então, assim, a música popular... Solidão, exatamente. A música popular, ela precisa ser equilibrada para que ela seja minimamente interessante e, ao mesmo tempo, que ela venda. Eu não tenho problema nenhum com vender. Muito pelo contrário. Eu adoro dinheiro. Né? Então, assim, mas o que acontece? Você tem ali um pedaço você tem que jogar a redundância. O que é redundância numa música pop? É o refrão, repete várias vezes. Ou então, um refrão pegajoso. Exato. O que é informação? É a mudança de uma letra, é a mudança de uma melodia, é um solo no meio, uma informação a mais, é um arranjo. Isso são informações. A minha geração, eu acho que foi, acho que não, tenho certeza que a gente foi privilegiado, porque a gente tinha uma gama de informações.
tinha vários artistas, vários discos, cada um com seu estilo. A sua geração, ela é privilegiada. Eu vou até mudar aqui, tá? Ela foi, em relação à informação consumida, certo? Ela é, ao mesmo tempo, abençoada e amaldiçoada. Por quê? Vocês foram abençoados com informação de qualidade e hoje amaldiçoados pelo seguinte... Por estar ouvindo uma coisa... E não é nem só por isso, é pela cobrança que vocês têm hoje de se adaptar, porque você tem 60, você falou que tem 64 anos. 64. Cara, mas você tem a saúde hoje de um cara que anos atrás, quando você é moleque, tinha um cara de 30 anos, de 40. Então assim, você ainda tem muita saúde e você... Graças a Deus. E saúde mental. Então o que acontece? Se você não se adaptar, você padece, cara. Então, cara. Só que por outro lado, ninguém muda por decreto. Então, é uma maldição você ser obrigado a você ter que se adaptar de todo jeito, senão você se ferra. Principalmente no mercado de trabalho. Um exemplo, cara, eu acho, desculpa a palavra, mas eu acho foda, bicho, é meu sogro. Cara, meu sogro, eu nunca lembro a idade dele, mas meu sogro tem perto da tua idade assim, né? Tipo, e se reinventando todo dia, sabe? Tipo, tá lá ele tem uma empresa e tal de representação e tá lá se reinventando e mexendo com a tecnologia. Tem a dificuldade dele, mas sem se entregar e vai e recorre aos filhos, sabe? E quebra a cabeça e faz e acontece. Então assim, mas olha a dificuldade. Por quê? Porque, bicho, do nada... uma geração que não sabe pegar no cara, as coisas mudavam muito a cada, sei lá, eu vou chutar aqui a cada 10 anos, agora tá mudando muito a cada um ano. A cada um ano é uma tendência nova, é uma regra nova, é uma rede social nova. E você que tá no mercado de trabalho, você sabe disso. Cara, bicho, pra mim, que tô com 34 anos, é difícil. De repente muda a regra do Instagram e agora o algoritmo te pede para fazer tal coisa. E agora você tem que estar no TikTok. E agora você tem que agora você tem que estar tipo no Threads, né, que é como se fosse um novo Twitter, né, que agora é mais Twitter, agora é mais X, enfim. Bicho, é uma loucura. E a gente mudar o algoritmo de ano em ano, depois passou para 6 meses, depois para 6, eu acho que é todo mês, toda nem semana muda alguma coisa. Mas eu sei que o algoritmo quer alguma coisa diferente a cada tanto tempo. Então assim, e a gente vai sendo exposto a isso, a gente vai enlouquecendo. E aí o que acontece? Quem vende informação, como tem muita informação a rodo aí, todo mundo pode consumir o que quiser, a hora que quiser, o que acontece? Bicho, fica difícil competir. Aí o cara que quer vender, ele precisa ser apelativo. Ou então você... Isso em todos os nichos, na música principalmente, se você se adapta. Ou então você vai tocar para nichos. O que é que o pessoal que tem uma arte mais densa faz hoje? Não, eu escolho um nicho para atuar. Não, eu escolho tocar no teatro, não mais no estádio. No estádio aí eu preciso fazer um trabalho que... Eu vou falar nisso. Tu estás tocando aonde agora? Cara, é muito sazonal. Não dá para dizer um local. Não tem nenhuma casa fixa? Não, fixo não. Porque é muito rotativo isso, né? Eu estou tocando... O lugar que eu sempre toco mensalmente é Brooklyn Burger, que é que eu faço questão de falar dos caras aqui, que é um pessoal que tem um carinho muito grande. Telefone do pessoal, esse programa não, eu não tenho telefone, porque assim, é uma hamburgueria, né? E assim, o melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida. Eu fui para São Paulo e tipo, eu fui eu não vou dizer o nome aqui porque fica chato, né? Eu fui numa hamburgueria super famosa lá, que ele me indicou, essa, vai lá, que é a Xandão, o nome do dono. Um abração, Xandão. E show também, que é o Lucas lá, que é o braço dele de Xandão. Né? Eu falei assim, ó, fica lá em Candeias. Quer dizer, eu acho que não, ali é Piedade, né? Porque cola ali, Piedade, fica numa galeria chamada Shopping Village. E aí, Xandão falou, ó, vai lá nessa hamburgueria e tal, e tu me fala, cara, eu comi lá, tem um hambúrguer de outro, mas bicho, o dele, ele se inspirou naquela hamburgueria. Xandão, o nome dele, e ficou melhor. Propaganda tá feita, Xandão. Não, mas ele não precisa ver propaganda, não. Ele não precisa não, cara. Mas sempre é bom. Ele não precisa não. Se fosse assim, a Coca-Cola não fazia assim, mas é um cara que tem muito respeito pelo meu trabalho, eu sempre teve. Eu trabalho para Xandão já há muito tempo. É um lugar onde eu tenho, é um dos poucos lugares que eu tenho a liberdade de tocar. Xandão que não é Xandão, assim. Não, Xandão, aquele cara, ele é grandão, cara, é enorme, cara. Xandão é muito grande. Aí de agora você faz esse trabalho que você faz, com VS, antes eu gravava, né? Eu gravava os covers e tal. Não sei minhas músicas, né? Minha música tem que gravar, né? Eu gravo e retiro os instrumentos que eu vou tocar ao vivo, né?
Mas assim, hoje eu compro, porque dá muito trabalho gravar, então assim, às vezes eu queria uma música pra tocar, sei lá, daqui a 3 dias, eu tenho que gravar tudo. Primeiro que você tem, sabe, eu tenho que tirar todos os instrumentos pra montar o VS e tudo e gravar baixo, não sei o que, enfim. Dá muito trabalho, aí você tem que mixar, masterizar. E aí hoje eu compro as músicas. Hoje que tem muito site, tem o Backtracks Brasil, tem um que eu compro que é americano, que é o Karaoke Version, que é americano, você paga em dólar. Outra coisa que aconteceu pós-pandemia foi isso aí. Muita gente se adaptou ao VS, né? Eu mesmo cheguei a montar, eu e César, a gente chegou a gravar 90 e tantas músicas, cara. Só que depois aí veio o lance no meio do processo eu cheguei para César e disse, bicho, vamos botar um baixista aí, porque fica mais original, né? Aí foi quando a gente chamou o Toninho. Quando a gente estava fazendo com o Toninho, gravando nos contrabaixos com o Toninho chega e diz, o Valdir saiu lá da banda lá como antigamente no Lu. Aí eu disse, será que ele quer fazer o esquema aqui? Aí ele liguei para ele e disse, não, estamos dentro. Aí a gente montou o The Asos, né? Então, mas voltando a falar do The Asos, eu também queria falar de Lulis Lozes, que você participou. Para mim foi uma honra tocar com você. Foi bem que eu aprendi tanto. Eu quero aproveitar aqui e mandar, com todo mundo, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso batera, Eterno Batera, né? Jaumi Batera, né? Jaumi Batera, já. Era assim, o galã da banda. É o beat da banda. É o beat da banda, né? A César Rocha, né? Nosso maestro tecladista, né? E a Paulo Simões, o nosso contrabaixista, que também, além de contrabaixista, é um puta artista, um multiartista. Eu posso falar uma palavra sobre Paulo aqui? Fala. Eu, quando fui prestar vestibular para música, eu não passei de primeira, né? E aí, não passei de primeira e tal, e aí fiquei mal pra caramba e tal, não sei o quê. Aí Paulo, ele foi me levar nos 2 anos que eu prestei vestibular, foi ele quem me levou. Meu pai não pôde, estava trabalhando nesse ano, e ele me levou para fazer as provas. E aí na primeira eu não passei, né? E aí ele olhou para mim um dia, eu estava meio cabeça de baixo, ele foi na casa dos meus pais, né? Era guri, morava lá. Ele olhou para mim e fez assim, olhou para mim, eu lembro onde eu estava na cozinha, passando assim, ele olhou para mim e fez, olha, botou o dedo na minha cara assim, levante o queixo do seu porra. Levante o queixo que você vai passar. Assim, com essas palavras. Levante o queixo do seu porra. O seu porra foi infarto. Beleza. E aí no outro ano ele me levou e eu passei e tal. E aí recentemente, há uns anos atrás, eu consegui comprar o meu primeiro apartamento, né? Com o auxílio dos meus pais, enfim, dos meus sogros também, né? Foi abençoado quando eu comprar o primeiro apartamento. E é muito normal que as pessoas perto de você, por te amarem mesmo, elas, como você decide fazer todo mundo por te amar, quer que você tenha uma profissão mais certa possível, né? E a gente sabe que a profissão de autônomo, né, músico e tal, e principalmente música que ainda tem um estigma muito grande, não é uma profissão fácil, né? E autônomo também é uma coisa que é muito... hoje e amanhã, não. Exige uma organização muito maior financeira, né, para você. E aí eu estava no parque assim, eu fiz um agradecimento, né, tipo em público assim para ele, porque sem ele eu não teria conquistado, se ele não tivesse acreditado em mim, sabe, no momento em que pouca gente acreditava, eu não teria conseguido. Então ele me deu minha primeira guitarra. Meu pai não tinha condição de comprar uma guitarra e a pedaleira. E aí ele fez, compra a pedaleira para Thiago que eu dou a guitarra. Essa guitarra está hoje exposta, fica até emocionado, na sala da minha casa. Se puder chorar é bom, porque é audiência. Tá lá, eu fiz questão de pendurar a guitarra lá, sabe? Ficou bem bonito assim o local que eu deixei, teria uma foto assim, mandei para ele como agradecimento. Então, um cara que eu devo muito, sabe? Sempre que eu toco com ele, me ensina muito, né? Foi ele que através dele, né, que eu conheci vocês. Hoje chegou lá todo menininho, todo bestinho, com a carinha de besta, depois tornou o cabo mais safado da banda. Então, assim, ali evidentemente dos meus pais, né, dos meus sogros também, de todo apoio, tem esse apoio de Paulo. E um cara que teve me deu um apoio muito grande,
E parece, não sei, cara, eu conheci muito, foi Renato Campelo. Eu tive um contato com o Renato Campelo quando eu tive um podcast com o Djair, né, que era Eu assisti nesse dia, né? a gente assistiu. Pois é, e a gente fez alguns podcasts com o Renato. E aí teve um, durante, foi durante a pandemia, né? E aí teve um que a gente não fez um podcast, de fato. Foi uma live que a gente usou o canal do Musicast para tocar. E aí eu tive uma conexão maior com o Renato ali. E eu tava muito mal nesse dia. Tava mal, cara, tava mal. A pandemia tinha me afetado financeiramente pra caceta, tava ruim. Cara, ali ele disse umas coisas que assim, foi foda. Me levantou assim, sabe? E ele fez isso algumas outras vezes sem ele saber. E eu queria ter dito isso pra ele, tá ligado? Mas aí, ele pode dizer agora que onde ele vai ouvir. Eu tô dizendo agora, né? E aí eu fui visitar ele e aí ele fez um vídeo divulgando uma live minha. Né? E me falou umas paradas muito bonitas assim. O César até comentou no post, já faz alguns anos isso. Antes de ter sabido do câncer e tudo mais. E aí ele fez um vídeo comentando uma live, falando, me divulgando gratuitamente. Ele mandou pra mim do nada. Ó, se quiser divulgar aí, fica à vontade. Aí eu, porra, me falando assim umas paradas que eu tenho até vergonha de dizer, né? Porque eu sou, enfim, fico acanhado de dizer, mas assim, umas paradas foda. E eu fiz uma limpeza no meu Instagram, né? E esse vídeo, ele já nem, assim, mercadologicamente falando, nem faz sentido manter lá. É porque ele tá falando de uma live, ganhou uma live e tal. Mas foi tão carinhoso que ele me falou que tipo, eu fiz uma limpeza, eu repaginei meu Instagram para fins mercadológicos, né? E esse vídeo ele tá lá. É o primeiro vídeo do meu Instagram. Se você rolar lá, tipo, tá lá o primeiro vídeo do Instagram. Porque, tipo, e ele me falou isso algumas outras vezes ao vivo. Que ele me falou e, cara, eu tive a oportunidade de me despedir de Renato. Eu fui visitá-lo sem saber, né? Ele tinha se curado do câncer. E ele estava com colostomia e tal, colostomia, né? E tal, mas já estava curado do câncer. Eu demorei para visitar ele quando a imunidade dele, eu fiquei com medo de, sei lá, gente. Né? Você chega na rua e eu tocando o tempo todo, eu fiquei com medo de, sei lá, de passar uma coisa pro cara. Né? E aí quando ele melhorou, o câncer ele divulgou que tem, eu liguei, mandei mensagem, cara, eu posso te visitar? Eu vim assim embora, eu fui lá, eu passei a tarde, foi maravilhoso, cara. E foi a despedida. Aí ele foi internado e ele faleceu, né? Porra, bicho. Tava tudo bem, né, velho? E aí, de repente, o cara falece assim, meio que superou onde eu senti pra cacete. Então, assim, eu senti muito, eu não quero nem entrar muito, porque eu acho que a gente tem que falar o que foi feliz, né? Assim, né? Nesse dia que eu soube do falecimento, eu toquei. Foi punk, velho, pra terminar a tocada, sabe? Mas enfim, mas eu acho que eu não tenho religião. A minha religião é a música, né? A forma que eu me expresso. É o maior amor que eu posso dar pra alguém através do que eu tocando, assim. Então, uma homenagem que eu fiz ali, só entre eu e ele, só eu e ele sabe que foi uma homenagem, mas eu toquei lá pensando nele. E aí, mas eu estou citando ele aqui porque foram essas pessoas, foram as pessoas que no momento em que eu cambaleei, me seguraram, entendeu? Isso é muito legal, Tiago. Me seguraram na minha profissão. Né? Isso mostra também o poder da palavra. A palavra na hora certa, no lugar certo. E não é só palavra que o cara sente, né? Porque a gente sabe que a palavra sozinha, né? Se ela não for carregada... A palavra é verdadeira. Tu fala exato, é verdadeira. Né? Porque não adianta... Eu posso falar o que quiser daqui da boca para fora que... Você vai ouvir e de repente até pode servir para alguma coisa, mas a palavra verdadeira toca. Né? Então, Paulo me levantou algumas vezes, Renato me levantou algumas vezes, assim, fora o óbvio, né? Meus pais, minha esposa, assim, então assim, mas esses dois caras de fora do meu ciclo de família, assim, foram pessoas que foram muito fundamentais. Assim, você também foi muito fundamental na minha vida, mas assim... Eu não sei o quê. Não, nisso, o convívio que eu tive com você foi muito aprendizado. Cara, você me ensinou muito a conviver, de verdade. Tem a sua forma de encarar a vida assim é muito foda. Porque os problemas que a gente já conversou, que eu sei que você já passou, assim, é tipo, e a leveza com que você vive, cara, eu sinto, de verdade mesmo, eu chego perto de você, aqui, perto de cima, mas a gente sente a leveza que você chegou. E às vezes você está com um problema foda. A gente está conversando aqui e vocês,
dentro da conversa fala, pô, isso aqui está acontecendo e tal. A gente sabe, mas vocês não como posso dizer, assim, não se entrega. Exato, não se entrega. Então, assim... Sabe por quê, Tiago? Na tela que você está dizendo, sabe por quê? Tudo na vida passa. Exato. Então, quando eu estava montando... E você não pode ficar se prendendo a coisas super boas. Por mais tem uma frase que diz assim, quando a noite está mais escura, é porque o dia já vai amanhecer. Então eu me apego sempre a isso aqui, sabe? Hoje está difícil, mas amanhã é outro dia. Vamos tocar para frente, é um dia de cada vez. Né? Então, que quando eu fiz a live dos pais, né? E lá, tipo, eu fiz uma homenagem para, principalmente ao meu pai e tal, mas eu citei algumas pessoas, inclusive você, aquela Pô, eu vim ver depois. Pô, veja na tela que você está dizendo, o Sininho me mostrou depois. Falei, puta que pariu. Você estava tocando. Foi. Eu não sei o que eu estava fazendo, eu não vi nesse dia, certo? Eu vi depois. Né? Então, assim, mas porque você teve uma figura, você, do meu sogro também, né, que foram pessoas que eu conheci já mais tarde, assim como o Renato, e tiveram, assim, papéis paternos para mim. Entendeu? Então, assim... Eu fico feliz com isso. Não, é sério. E muito também através da música, né? Eu acho que... Veja só, por que é importante isso dizer? Porque vocês três, né? Paulo inicialmente ali, né, que tipo, a conexão foi através da música. Paulo é meu primo, beleza, mas o que me conectou com o Paulo, que trouxe mais gente pra gente foi a música, né? Tinha o meu pai ali, que eles são muito conectados, meu pai e Paulo, apesar de eles terem se reencontrado muito, assim, já mais tarde. Eles são primos, no caso, né? São primos. E aí, assim, eu me conectei foi através da música, né? E é isso, cara. Então, eu sou muito grato, entendeu? Essas pessoas. E essa galera, em momentos, quando você estava falando de Paulo, eu quis entrar nisso, porque eu queria deixar registrado aqui, como a gente falou muito de música, eu queria deixar registrado o meu agradecimento a essas pessoas, entendeu? Porque fizeram e fazem total diferença. Porque às vezes, quando a coisa aperta, eu lembro do que foi dito. Eu lembro. Às vezes eu tento me apegar ao que foi dito para mim. Porra, aquela pessoa fulano que é sempre tão sincero. Eu acho o seguinte, cara. Todo ser humano, você disse que aprendeu comigo. Eu também aprendi muito. É isso aí. Eu aprendo com todos os dias. Eu procuro aprender, porque a partir do momento que eu não estiver aprendendo, eu sou completo. Eu não sou completo. A gente jamais vai ser. Sempre vai estar. A cada dia um novo aprendizado. Você tem que. Eu tenho uma frase. Seguir esse rumo. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim. Né? E hoje eu faço. Eu tive um problema muito sério de ansiedade, né? E hoje eu faço tratamento, né? Um tratamento com psicólogo. Eu não sabia disso. Um tratamento foda. Eu tive depressão durante um período. Por falar em depressão, desculpa aí, para semana a gente está conversando aqui com uma compositora evangélica, né? Que ela passou 32 anos com depressão. Nossa! E ela conseguiu, graças a Deus, através da religião de Cristo, da igreja, achou o meio dela, achou o caminho dela. Se curar, e hoje é uma compositora do meio artístico gospel, né? Então, para a semana eu só queria deixar registrado também aqui, a gente vai estar conversando com Carolina Guedes. É o nome dessa história. É isso aí. Vou procurar. Beleza, então, mas assim, continue. E aí, às vezes eu conversando com a minha psicóloga lá, né? Aí eu falo o seguinte, né? Tipo, hoje o meu lema de vida é, de coração mesmo, né? Eu quero ser sempre o último aluno da classe, porém, o mais interessado. Eu quero ser sempre o último, eu quero estar sempre rodeado de pessoas que possam me ensinar alguma coisa. Quando eu falo me ensinar alguma coisa, não é me ensinar nada não exatamente nada acadêmico, não. É aprender lições de vida mesmo, entendeu? Porque a gente subestima quantas pessoas tem para nos ensinar. Né? Às vezes uma pessoa que é super ignorante em determinados aspectos, sábia no modo de viver, assim, tem uma lição de vida para dar. Então, eu sempre gosto de pensar dessa forma. Depois que eu tive depressão e tal, eu penso assim, eu quero ser o último aluno da classe, como se fosse assim, o aluno mais burro da classe. Né? Mais burro não, mas que tem a nota mais baixa. Está lá, sabe? Rodeado de um monte de alunos que só tiram nota boa. Né? Eu quero ser o último aluno, porém, eu quero ser o aluno mais interessado que tem nessa classe em aprender.
Entendeu? Então, Porque, tipo, o meu. Eu quero ser o último aluno da classe que tem a nota mais baixa por enquanto. Mas consciente que precisa evoluir. Exatamente. Porque essa é a nossa passagem aqui, Tiago, justamente essa aqui, é aprender a cada dia. Senão a gente não estuda o outro. Para ser aperfeiçoado. Senão a gente não estuda o outro. Hoje, exatamente o que está acontecendo hoje, bicho, no mundo é justamente isso. A gente vê vídeos aí do pessoal sendo atropelado porque está com a porra do celular na cara, não vê, caiu dentro do buraco, tá entendendo? Então a coisa chegou a esse ponto, mas não quer dizer que você não possa seguir outro caminho, tá entendendo? Eu tenho o celular, porque eu trabalho com isso, então eu tenho que comunicar com as pessoas. Mas eu não penso que isso aqui que domina, não. Exato, mas é aquela coisa, veja só, a tecnologia, de uma forma geral, eu não sou especialista nisso, mas isso aqui não é uma ferramenta ruim, não, cara. Não é ruim se você fizer mal uso. Exatamente. Né? Não tem uma frase do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Você tem um filme que eu assisti quando o moleque do Homem-Aranha, acho que é o primeiro Homem-Aranha que fizeram de filme assim. E aí o tio dele diz isso pra ele, o tio dele é uma figura paterna pra ele, né? Como os pais dele. Né? Então, assim, isso aqui te dá um poder absurdo. Né? Isso aqui na mão de um irresponsável, ele realmente pode ferrar com muita... Agora, na mão de alguém bem intencionado e consciente do que isso aqui é capaz de fazer. Vai tirar proveito. Demais. Né? E isso que a gente está fazendo aqui, né? Assim, isso que a gente está fazendo aqui agora, meu irmão, é graças a isso aqui. Tem muita gente que vai consumir esse conteúdo e espera que sirva, né? Que agregue, que a gente possa ser útil para alguém. Com né? certeza. Sei lá, que alguma coisa seja útil para alguém aqui. Isso aqui, ó, é a ferramenta. Exatamente. A ideia do podcast é justamente essa, Tiago. A gente trazer pessoas que têm pensamentos diversos, ideias diversas, por exemplo, que possa acrescentar para mim e para outras pessoas. A única maçã podre que trouxesse fui eu, né? E eu estou aqui também, sendo anfitrião. A única maçã podre que trouxesse. Não, eu fico brincando. Veja bem, a ideia é trazer, por exemplo, psicólogo, trazer médico, trazer... Eu gosto muito, cara, disso. Eu gosto muito dessa troca. Nicho de diferença, né? E no meio disso tudo, a gente traz de vez em quando uma semente de puto que não tem fruto para dar. Mas é isso, meu amor. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente sabe que a gente veio aqui, Maurício Filhote, quero mandar um abraço para o Maurício, gente, é outro ser humano maravilhoso. Foi o último podcast que foi com ele? Não, melhor a gente já gravou, porque a gente vai colocando aos poucos, né? Eu estou esperando aqui. Mas o último lançado foi com ele? Eu acho que foi. Eu acho que é o que está na vitrine. O último foi. O do Rabino. Sim, você falou aqui, vai ser bem legal. Que é um interessante, né? Ele tem umas ideias, né? E você pode assistir o podcast, realmente é interessante, né? A gente também trouxe um cara maravilhoso chamado Abimelec Leonor. Que nome, né? Ele é um missionário, né? Um cara que nasceu na igreja. Nasceu na igreja, mas ele se desvirtuou, saiu quando chegou um certo tempo. Chegou a morar na rua, fumou maconha, cheirou. Levou todo tipo de droga, né? Chegou até a assaltar, fazer assalto, cometer assalto de mão. Mas hoje é um cidadão de bem, um pai de família, um comunicador maravilhoso. Se reabilitou socialmente, né? Exatamente, maravilhoso. E outra coisa, empreendedor, tem sua própria... Cara, eu gosto muito disso, cara. Eu gosto muito de consumir de diferentes nichos, né? Tem uma mulher que, se você não segue, depois vocês sigam ela, que mesmo, eu acho que ela é o Batman, sabe? No filme que a gente vê do Batman, o Batman é sempre aquele cara que de tudo sabe, né? Ela é o Batman, cara. Bicho, o nome dela é Lara Nesteruk. Como? Lara, o sobrenome dela eu não sei qual. É um podcast, um canal? Não, ela tem um Instagram, né? E ela aparece em alguns podcasts. Lara Nesteruk. Vamos convidar. Não, ela é de fora. Né? Ah, tá. Então, assim, mas assim, o meu pedido para vocês aqui é o seguinte: é para vocês consumirem o conteúdo dela. Vamos consumir. Porque é o seguinte, cara, ela traz umas reflexões assim. Eu não quem sabe, quem me mostrou foi Pato, né? Minha esposa. Tipo. Beijo, Pato. Aproveitando, saudade. O Pato me mostrou, né? E aí eu, tipo, velho, eu virei um ávido consumidor do trabalho dela. Cara, a mulher fala sobre tudo. E ela tem um lance de filosofia assim, de vida e tal. Cara, é muito da hora. Então, e aí, o teu podcast eu acho muito legal porque tem
tem essa pegada de você estar sempre agregando informação. E a gente tá assim, eu procuro ser o cara, o leigo que está conversando com a pessoa. Essa pessoa que ela senta nos podcasts e ela sai conversando sobre tudo, sabe? Bicho, aí ela para falar sobre música e fala bem pra caramba. E vai falar de filme, e fala sobre negócio como ninguém. Enfim, é impressionante. E ela tem um negócio que a gente assina que chama arquivo, né? E aí ela dá o arquivo dela é como se fosse uma rede social dela. Não é bem uma rede social, um aplicativo dela. Acho que eu fui infeliz na fala. Um aplicativo dela, né? Que ela joga vídeo, é como se fosse um YouTube pessoal, né? Ali. Que ela joga vídeos ali e tal fala sobre vida, sabe? Ela recentemente colocou um roteiro de como fazer vídeo. Tal, né? Cara, é muito top, velho. Então, assim, eu gosto muito disso, sabe? Dessa capacidade que algumas pessoas têm de fechar uma caixinha, abrir outra e já falar sobre outro assunto, sabe? E desenvolver bem qualquer tema. Cara, quando você hoje fez uma coisa mais ou menos parecida aqui, abriu várias caixinhas, né? Até demais. Mas é legal isso aí, cara. E assim, nosso tempo está chegando ao fim, né? A nossa produtora já avisou aqui. Então o negócio é o seguinte, mandou passar a tesoura. Veja bem, foi um prazer, cara. Vai ser um prazer, sempre que você quiser, as portas estão abertas a cada você, certo? Você volta. Com certeza. E assim, fala dos seus novos projetos que você tem pela frente, o que é que você está fazendo? Então, o meu projeto hoje é o seguinte, tem duas vertentes, né, digamos assim, de projeto profissional. Uma, eu quero cada vez mais, né, me endereçar como professor para ter uma segurança maior, para que eu tenha uma liberdade maior, né, de me aventurar nos projetos musicais, né, porque a gente sabe que na correria da gente estar sempre correndo atrás do mês seguinte, vocês sabem disso, né? A gente trabalha com criatividade, a criatividade é limada, né? Então, assim, tem algum aplicativo seu que... As redes sociais, você pode... O meu Instagram é THQ, TH de Thiago, né? E Q de Quintino, né? É Q, não é K. Muita gente engraçada, eu falo THQ, o pessoal coloca K, associa o Q ao K. Mas tipo, Q de queijo. Então, THQ.oficial com 2 Fs. Porque com F só já tinha um THQ oficial com F só, eu tenho que botar com 2 Fs. Então, THQ, que é de Thiago Quintino, ponto oficial com 2 Fs. Aí quem quiser se inscrever como aluno, vai lá. Fala comigo, né? Lá tem contato no meu WhatsApp, né? E aí eu te passo as informações pessoal. E tem meu YouTube também, né? Que tem um portfólio lá, né? Gigante lá, eu tenho bastante vídeo lá com uma qualidade bem legal. Tenho minhas músicas autorais também, que é só colocar Thiago Quintino, do jeito que está escrito aqui na capa do seu podcast. Facebook... Não, Facebook eu não tenho mais, porque o meu Facebook eu comecei a perceber que a movimentação foi diminuindo, então eu não uso mais. Deve existir minha página lá, mas eu já não publico nada há milênios. Então, só o Instagram, né? Tem o Instagram e YouTube, eu tenho essas duas redes. Estou montando TikTok ainda, tenho, que é igual ao Instagram, mas ainda não tem praticamente nada. Tem que botar o Kawaii também, mas porque é tanta, como eu te falei, como a gente está conversando aqui, é tanta coisa. Então, assim, eu quero enveredar como professor, né, para ter um pouco mais de segurança, e esse é o meu projeto principal hoje, né, e eu estou relançando nas minhas redes sociais os meus singles. Então, os singles estão lá no Spotify, você pode ouvir, só colocar Thiago Quintino no Spotify, no Deezer, tá tudo quanto é lugar, tudo quanto é plataforma, no YouTube. Mas as músicas eu estou relançando, né, essas músicas, porque eu estou para lançar trabalhos novos. Né? Trabalhos novos aí. Tem uma música já pronta, já na agora para lançar, mas eu preciso relançar essa música porque tem muita gente que foi chegando no Instagram e não conhece o meu trabalho autoral. E como eu repaginei o meu Instagram, eu precisei fazer isso. Precisei dar um ar mais profissional para o Instagram. Né? Até porque eu preciso ser conhecido como músico e professor. Então eu repaginar, então eu estou meio que relançando os meus singles e montando novos conteúdos aí, dando dica de guitarra. Esses singles não são instrumentais, não são... Não, são as músicas que eu lancei, aquelas que você já conhece, só que eu estou relançando, que eu digo assim, eu estou redivulgando, música a música. Eu divulguei a primeira, eu divulguei com artes novas, não é arte não, com posts novos, né? Eu divulguei a segunda, vou redivulgar a terceira, né? A primeira música eu fiz um clipe, não um clipe com a minha cara, né? Mas assim, um clipe
com letra e tradução, um lyric video, né, que o pessoal chama. Quer dizer, não é bem um lyric video porque ele tem imagens, né? Mas assim, que chama If You Don't Believe Me, né? É um pouquinho complicado o nome, que é extenso, né? O nome mas If You Don't Believe Me. Né? Que aí é o vídeo de capa do meu YouTube. Né? Que é um clipe que eu fiz, que foi eu acho que é a minha música mais popular, né? Que tem mais visualização também. Então, eu aconselho a quem não conhece ainda procurar Thiago Quintino no YouTube. Eu agradeço, obrigado. Porque é espetacular, um trabalho, você escutando, você pensa até que é um americano cantando. Obrigado, muito obrigado. Mas é verdade. Muito obrigado. É muito bom. E assim, Thiago, continua tocando nos bares da vida? Continua tocando nos bares, como eu disse, não tem um lugar fixo, porque eu não quero dizer um lugar fixo, além da Brooklyn, que me chama todo mês, porque às vezes você fala e a pessoa vai lá te ver naquele lugar e eu não estou lá, porque os outros são sazonais. Então, tem mês que eu não toco em tais lugares, tem mês que eu toco, então tem mês que eu toco tem locais que eu toco a cada 2 meses, tem locais que eu toco às vezes 2 vezes no mês, então depende muito. Mas o local que eu estou sempre fixo pelo menos uma vez no mês, né? Inclusive eu acabei de tocar lá esse mês, é a Brooklyn Burger, lá em Pedado, no Shopping Village. Que que eu casei lá. Casei a filha, casei lá. Então, Thiago, mais uma vez, legal, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria agradecer a sua presença, agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles, né? Então, assim, sem eles seria quase impossível a gente tocar em frente esse projeto, né? Então, muito obrigado a todos os nossos parceiros, né? O pessoal da Soft Colchões, da Asfalto Serviços, da Odonto Afogados, lembra outra aí? Ricardo Radiadores, Recife Radiadores. Então, todo o pessoal aí que eu estou falando, se eu esqueci algum, é só procurar aí no Telemóveis, né? Asfalto Serviço, já falei. Então, é por aí. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam nesse projeto, né? E vamos em frente para um próximo episódio na próxima semana, se Deus quiser. Mais uma vez, Quintino, muito obrigado. Tiago, obrigado. Foi um prazer. Tamo junto. Líder.